E aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E eu quero convidar você que está chegando aqui no Espiritualmente Podcast de hoje a apertar esse botãozinho vermelho aqui do inscrever-se e já vai se inscrevendo apertando esse botãozinho do lado ali, ó, que é um sininho, para você ser notificado para todo o novo episódio que for ao ar. E eu quero falar também para você acerca da Emaús. A Emaús, que é a nossa marca missionária, eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores. Nós temos hoje alguém que faz a diferença aqui no Espiritualmente Podcast, e esse alguém são os nossos patrocinadores que nos permitem continuar trazendo a mensagem do reino para você, conteúdo, educação e transformação, mas eles também fazem isso, porque a Emaús, ela é mais do que apenas uma marca de roupas. Ela é uma marca missionária, porque praticamente em torno de 30% de todo o valor arrecadado da Emaús vai para obras missionárias, para missionários cumprirem a missão do ID de Jesus. Então olha que bacana, você se veste com 300 estampas diferentes, eles têm jaqueta, calça, todas carregando a mensagem do reino de Deus. Então, você pode apontar o seu celular, se você está assistindo aí pela televisão, para esse QR Code que você está vendo aí na sua tela, e você já vai acessar direto no site. E também, se você está assistindo pelo celular, clica no link aqui embaixo para que você possa ir para o site e você possa, na descrição aqui, clicando no link, ter acesso a esse site e conferir todas as marcas, todas as estampas e todas as roupas, uma mais linda do que a outra, lá na Emaús. E olha só, para você que é inscrito aqui no nosso canal e é nosso seguidor aqui no Espiritualmente Podcast, você tem desconto. Você tem um cupom de desconto que é Espiritualmente 12, onde você recebe 12% de desconto em todas as peças de roupa da Emaús. Emaús, mais do que uma marca, uma missão. Então, adquira sua peça de roupa da Emaús, tá bom? Bom, deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje, pessoal. Eu quero apresentar aqui para vocês hoje o André e a Esther Galina, que se casaram em 2014 com um lindo testemunho de santidade, espera e renúncia. Hoje possuem 3 filhos, Ana de 19, Maria Eduarda de 9 e o Bernardo de 5. As duas meninas através da adoção e a partir de uma história ímpar e emocionante, pastoreiam a igreja Dínamos de Santo André e são idealizadores do podcast Famílias Saudáveis. Esther ainda é psicóloga e está iniciando um projeto Clínica com Propósito que visa conectar pacientes e psicólogos que buscam atendimento terapêutico cheio de propósito, eficiência, ética e resultados. Sejam muito bem-vindos, André e Esther. Muito obrigado pela presença de vocês. Uau, a honra é toda nossa. Vai ser um prazer esse bate-papo, esse tempo. A gente está muito feliz de estar aqui. Foi bastante tempo a gente tentando esse saiu, graças a Deus. Pois é. Manda mensagem pra cá, manda a gente mensagem se fez um pra lá. pouquinho de difícil. É como todo bom relacionamento, né? E aí, Esther, fala um pouquinho. Muito prazer. Dá uma palavrinha aí pro pessoal, você que tá chegando aqui agora também. Muito prazer. Primeiras damas, né? Sim. Deixar a honra pra ela, né? Muito prazer estar aqui, só que nós amamos poder levar a palavra do reino, levar um pouco daquilo que é a nossa família, daquilo que é a nossa vida, e a gente é muito feliz de fazer isso e ver realmente a mensagem do reino se propagar. Muito obrigada. Que legal, alegria. que legal. Bom, obrigado pela presença de vocês mais uma vez. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre muitas coisas, mas uma das coisas que a gente gosta muito de entender logo no início aqui do Espiritualmente Podcast é um pouquinho da história, né, de cada um de vocês, de onde cada um de vocês vieram. Douglas, eu vim da barriga da minha mãe, né? Esse é um bom começo. Mas assim, contando um pouquinho da história de vocês, onde vocês nasceram, como que foi esse processo da conversão de vocês, desse relacionamento com Cristo, né? Porque muitas vezes algumas pessoas vêm de um lar já cristão, outras não, outras têm o seu processo de conversão, mas tanto uma quanto a outra tem histórias sempre que são extraordinárias, né? E a gente quer aprender um pouquinho com a história de vocês. Então, vamos deixar aqui, quem é que fala primeiro? Vamos deixar a Esther falar primeiro? O que você acha? Pode ser. Vamos deixar as damas, né? Então fica à vontade, fala um pouquinho sobre a sua história. Conta um pouquinho pra gente como tudo começou. Vamos lá. Eu sou filha de Dênio e Solange. Meus pais... meu pai... Vou contar um pouco assim da história dos meus pais, que acho que faz muito sentido e é uma história que eu me orgulho muito. Meu pai
se converteu após um ano após terminar a faculdade de medicina na UFMG, em Belo Horizonte. E ele se converte ali, tem uma conversão genuína numa igreja hiper, mega, power pentecostal. Então, aquela coisa, né, ali, ainda de usos e costumes, bem ali mesmo pentecostal. Ele se converte e, após a conversão dele, um avivamento acontece ali em Belo Horizonte, de onde ele era. E ele conta muito, assim, na história dele, que as pessoas iam para o consultório médico e ele falava: olha, você tem isso, você tem aquilo, mas eu posso orar por você? E nisso, 800 pacientes foram levados a Jesus, que ele contabilizou esses pacientes. Ele pegava lá, né, muitos anos atrás, 40 anos atrás, ele pegava ali o nome, o telefone, o endereço da pessoa e ele visitou ele mesmo 800 pessoas que foram levadas a Jesus. E começou a acontecer um avivamento ali. Então, ali onde era o posto de saúde, que ele era médico, à noite, após as 18 horas, o posto era fechado e fazia um culto ali para esses pacientes. Isso começou a virar uma loucura, né? Então, a história do meu pai é muito forte de conversão mesmo a Deus. E no meio de tudo isso, Deus diz para ele: você vai sair de Belo Horizonte e você vai para Tocantins. Totalmente, né? Você vai para Tocantins, porque ele era solteiro, porque lá eu tenho um ministério para você lá e tal. E ele disse que na época pegou o jornal, assim, foi vendo Tocantins, o que tem em Tocantins? E ele descobriu uma cidade que se chamava Gurupi, que era a cidade da minha mãe. Uma cidade, até hoje é pequenininha, imagina naquela época, né? Rua de terra. E que médico estava ganhando muito bem, que tinha uma boa oportunidade para médico lá, porque praticamente não tinha médicos na região. Ele, então, larga tudo em Belo Horizonte, a família, tudo. Ele vai para Tocantins. Ele fala que ele vai num caminhão de mudança. Uma loucura. Porque, apesar de ser médico, ele, por entender já esse chamado, tudo que ele tinha, ele dava para as pessoas. Então, o coração já muito desprendido. Ele vai para Tocantins. Quando ele chega em Tocantins, resumindo a história, ele conhece a minha mãe, que basicamente, aí agora um pouco da história da minha mãe. Minha mãe, uma moça que foi criada dentro da igreja, ali quando criança, mas que não teve um encontro genuíno com Jesus, que se desvia na adolescência, e ela acaba engravidando, uma primeira gestação da minha irmã, e depois de um tempo, uma segunda gestação, de 2 homens diferentes, homens esses que abandonam ela ainda na gestação, e que nunca mais retornaram. E quando ela engravida do meu irmão pela segunda vez, ela leva um susto. E ela fala: não dá mais, eu preciso retornar à minha comunhão com Deus, eu preciso conhecer esse Deus que a minha mãe tanto fala. Minha avó, raiz assembleana, mulher assim, fervorosa, cheia do fogo, cheia do espírito, sempre ali orando por essa filha, né? E aí a minha mãe, realmente, após o nascimento do meu irmão, ela tem um encontro real e genuíno com Jesus. E a minha mãe começa um avivamento lá em Gurupi. Então, hoje, Gurupi, assim, muita gente conhece a minha mãe em Gurupi por essa história lá também, de 30 e poucos anos atrás. E começa ali um mover em Gurupi, né? Algo sobrenatural começa a acontecer. Assim, sobrenatural mesmo. Minha mãe, Deus começou a usar muito ela em milagres de maravilhas. Então, de cego enxergar, de paralítico andar, pessoas com câncer vomitar ali o câncer. Eu passei a minha vida vendo isso, né? E isso começou ali nesse momento. E ela decide que ela vai ficar solteira, que ela não quer ninguém, que ela não quer homem, porque, né, ela viu que essa vida não valia a pena. Mas meu pai chega na cidade. O médico avivalista. O médico avivalista. Meu pai chega na cidade. Quando meu pai chega na cidade, ele... a minha avó, minha mãe, estava pronta para fazer o celibatário. Ela já tinha conversado com o pastor. Ela ia subir no púlpito, ia fazer um voto de não ter, para quem não sabe, né? De não se casar mais, de não ter nenhum relacionamento, nenhum homem. E Deus mostra para minha avó um médico chegando de branco com um estetoscópio no pescoço, para entrar, batendo na porta da casa da minha avó. E que esse médico dizia que era o marido de Solange.
Minha avó falou, você não vai fazer isso, eu não dou a bênção pra você fazer isso, porque o seu marido é um médico, pastor, e ele vai bater aqui na porta de casa. Quando meu pai chega na cidade de Gurupi, ele pergunta pras pessoas, poxa, eu tô aqui, cheguei, sou médico, de branco, estetoscópio, para as pessoas respeitarem ele, para as pessoas darem moral pra ele, porque do nada um cara chega. Então ele disse que fez isso como uma estratégia. E aí falaram, vai na casa da irmã Lia. Irmã Lia é mulher de Deus, recepciona todo mundo, ela ama as pessoas, vai lá, ela vai te acolher. Meu pai bate na porta. Quando minha avó abre a porta, quase cai dura, porque era um homem de branco, estetoscópio no pescoço. E ali meu pai conhece a minha mãe, resumindo, em 6 meses eles se casam. Uau! Uma loucura. Muito assustador na época, e aí já fica uma mensagem para as mulheres, talvez que são mães solteiras aí, né, que lidam com esse desafio, até social, né? Esse preconceito dentro da igreja, muitas vezes, de uma moça que veio do mundo e já tem um filho, talvez, né? O quanto meu pai ali, ele foi um homem realmente de Deus, porque ele fala que não era o que ele imaginava, né? Ter uma esposa que já tivesse 2 filhos, ele nunca imaginou isso. E o Senhor preparou, né? E aí começa a jornada deles. Eles começam ali, meu pai continua trabalhando como médico ali em Gurupi. Passado alguns anos, meu pai recebe uma proposta de assumir a diretoria do Hospital de Palmas. Meu pai, né, não porque é meu pai, mas quem o conhece sabe, é um dos homens mais inteligentes que eu conheço. Realmente, assim, é um superdotado. E todos os concursos, tudo que ele se propunha, ele sempre foi o primeiro, né? Tanto é que ele passou na Universidade de Medicina aos 16 anos, todas as universidades do país que ele fez, ele passou em primeiro lugar. É um absurdo. Então, ele gabaritava as provas. Ele realmente é muito inteligente. Por que eu tô dizendo isso? Porque aí, olha só, né? Ele vai... Palmas oferece ele assumir a diretoria. Foi na época que Palmas foi criada ali para oferecer a diretoria do Hospital de Palmas, o hospital maior ali, regional de Palmas. E ele, quando ele tá para aceitar essa proposta, Deus diz, larguem tudo e vão para São Paulo. Eles já tinham 2 filhos, minha mãe grávida do 3º, que é o Dênio, meu irmão. Larguem tudo e vão para São Paulo. E aí, de fato, eles fizeram isso. Eles largaram tudo, vieram para São Paulo, morar na época num porão da Igreja Assembleia e viver, assim, em condições subhumanas. Porque era uma casa que tinha rato, barata, banheiro comunitário, que eles dividiam mais com 5 famílias. A minha mãe grávida, passando muito mal. Ela tinha aquele problema na gestação que vomitava os 9 meses, passando muito mal. Eles têm o Dênio nessa condição e depois de 1 ano eu nasço, já veio em seguida a Esther. Então eu nasci no meio desse lugar, né? Essa é a minha origem, de renúncia, de amor a Deus, de santidade, de entrega completa, né? Meu pai continua trabalhando ainda em São Paulo, mas ele fala que as portas começam a se fechar de uma forma assustadora, porque ele é um homem que sempre teve qualquer porta aberta, né? Eles vão morar em Mauá na época. E o tempo foi passando, eles continuaram ali ainda servindo a Assembleia, né? Um ministério que a gente ama, é a nossa raiz. Mas chegou um momento que Deus falou com eles que agora eles precisavam abrir a Dínamos. Que era o momento disso. Um dos maiores empresários do Brasil, 5º homem mais rico do Brasil, não se converte, mas... a Dínamos nasce disso, porque ele não podia ter filhos, eles já tinham tentado de tudo, né, um homem muito rico, ficam sabendo do meu pai e da minha mãe, um casal simples, né, um médico que ora e milagre acontece. E minha mãe disse que estava grávida de mim nessa época, esse médico aparece ali na casa dos meus pais, eles oram por esse casal, ela não tinha os ovários, se eu não me engano, e ele tinha tido um câncer de testículo. Misericórdia. Impossível. Impossível. E minha mãe passando mal no quarto, grávida de mim, falou, vai lá, Dênio, ora lá. Sabia nem quem era. Um monte de segurança na porta e tal, motoristas. Meu pai vai lá e ora e simplesmente essa mulher engravida. Uau. Teve 3 filhos. Não engravidou só uma vez. Gêmeas e depois sem tratamento nenhum. Esse casal fala, qual é a sua igreja? Eu quero abençoar a sua igreja. Não,
meu filho, a gente só orou por você aqui, isso não custa nada, isso é o nosso trabalho, a gente não quer nada. Não, mas eu quero agradecer vocês. Não tem igreja. Só que Deus já vinha falando com meu pai. Nisso a Dínamos nasce, e com 20 pessoas e um prédio para 1.000 pessoas. Tínhamos 20, mas o prédio comportava 1.000. A Dínamos nasce ali no Baeta Neves, em São Bernardo. Nasce ali a Dínamos e começamos, né? Então, eu ali uma bebê, então eu fui criada, né? Dentro da igreja, sempre ali com pais extremamente, assim, que nos criaram nos caminhos do Senhor mesmo, né? Não só na fala, mas era notório isso. Então, assim, todos os dias pela manhã, eu não me lembro, e eu não estou exagerando, mas eu não me lembro do dia que eu acordei e eu não vi meu pai orando. Todos os dias da minha vida. Meu pai acordava às 5 da manhã, até hoje. Hoje ele tem 60 anos. O milagre dele da manhã é esse, né? Exatamente. Ele acorda às 5 da manhã e até mais ou menos umas 11 horas é o período dele com o Senhor de entrega. Então eu cresci assim, né? Vendo isso. Vi uma mãe sempre me dizendo, filha, o caminho sem Deus não vale a pena. Eu sou prova viva disso. Eu tive 2 filhos. Não valeu a pena no sentido assim, né? De viver uma vida sem Deus, Então, essa marca de radicalidade sempre foi muito forte no meu coração. Eu fui crescendo e aos 15 anos eu já liderava os jovens na igreja, extremamente envolvida ali com o ministério, com tudo ali, né? Muitos votos, muitas radicalidades. Com 15 anos eu raspei a cabeça, porque eu queria... Era um desespero no meu coração de... Eu preciso entregar algo ao Senhor, eu preciso mostrar que... De alguma forma, nada é mais importante do que o Senhor ali até a imaturidade da adolescência, mas nesse anseio, né, de viver para Deus. E aos 17 anos, eu conheço um rapaz, começamos a nos relacionar, eu tinha um voto com Deus que eu beijaria o meu marido somente no altar, e começo a me relacionar com ele sem nenhum tipo de contato físico. Passo 3 anos dentro desse relacionamento. Ele era um homem também de Deus, que estava na igreja, mas que eu sabia que eu não viveria o ministério de maneira completa naquele relacionamento, né? E meu pai muitas vezes me dizia isso, filha, eu amo esse rapaz, mas eu não sei se é realmente isso que Deus tem pra você. Não, pai, mas olha só, nós liderávamos na igreja juntos, vivíamos um relacionamento de santidade, ele sempre me respeitou muito. E quando estávamos com tudo pronto pra casar, pra fechar a história, com vestido de noiva comprado, apartamento comprado, com tudo certo, o Espírito Santo me disse, não é isso, você ainda não entendeu que não é isso. Uau. E ali, faltando poucos meses, foi uma confusão santa, né? Eu terminei esse relacionamento. Graças a Deus por isso. Por essa escolha que eu fiz ali. Porque eu sei que toda a minha história, né? A nossa história, a nossa família foi definida por uma entrega também. Por um ato de entrega, né? Graças a Deus, né, André? Graças a Deus, né? E aí, poucos meses depois, eu conheço o André. E depois a gente pode falar mais da nossa história. Deus conecta a nossa história. Então, assim, fechando, né, das minhas origens, é uma origem realmente de entrega. Não poderia ser diferente na minha vida, né? Então, hoje eu vejo as entregas diárias que a gente precisa fazer. E eu me lembro, né, dos meus pais. E por isso que hoje eu falo tanto sobre maternidade, sobre família. Porque... hoje eu olho pra minha vida, meus pais não acertaram em tudo. Eles tiveram muitos erros na caminhada, enquanto pais. É óbvio, como eu já mal comecei a minha caminhada e já tive centenas deles também. Mas uma coisa sempre foi o centro da nossa família, né? O buscar a Deus acima de todas as coisas, o colocar o reino em primeiro lugar. Então, isso sempre foi, assim, muito forte, muito lindo na nossa família. E aqui estou eu hoje, resultado de toda essa história, né? De toda essa origem mesmo. Glória a Deus, né, André? Que esse casamento não foi pra frente, né? Fala um pouquinho de você pra gente, André. Como começou toda essa história? Minha história é um pouco O diferente, oposto. né? É um pouco diferente da Esther. Assim que é bom, né? Assim que é sempre bom. digo, né? 2 passados diferentes podem se encontrar. Uau, O que não vai ficar junto são 2 futuros diferentes. Fato. Né? Então, nós temos histórias um pouco diferentes, mas nas duas nós podemos ver a marca de Deus, né? Eu tinha 16 anos quando me converti. Sou filho do Nelson e da Regina. São pais incríveis, né? Católicos não praticantes no momento, depois evangélicos. Minha mãe
não tão praticante também, mas pessoas que nos criaram, eu, meus 2 irmãos, eu tenho mais 2 irmãos, um mais novo e um mais velho, com muitos princípios, né? Sempre aquela coisa de acordar cedo, de estudar, de se preparar para trabalhar. Então, uma família muito legal, tive algumas experiências bem superficiais com a religião. Uma missa aqui, um culto ali, um negócio ali, isso até os 16. Inclusive, por ter essa experiência muito superficial com toda a parte espiritual, Deus, com 15 para 16 eu me tornei um ateu, mas um ateu não praticante. Um ateu que não fica debatendo, que não fala mal de quem busca Deus. Só não quero falar disso. Eu acho que eu comecei eu sempre tive uma abordagem com relação à vida muito racional. Um raciocínio mais lógico, acho que, né, meu pai é muito de exatas. E em algum momento eu falei, acho que não faz muito sentido isso. Eu tinha tido poucas experiências e foram superficiais, né? E aí, com 16 anos, me chamam para um encontro com Deus, né, na Igreja Videira, uma igreja que marcou a minha vida. Eu fiz parte dela por 8 anos, meus primeiros 8 anos de convertido, dos 16 aos 24, até o casamento. E ali, na Lapa, na nossa igreja, eu morava em Pirituba, zona oeste de São Paulo. E aí eu fui para aquele encontro e assim... Foi literalmente um encontro com Deus. E eu fui despretensioso. Porque assim, é um amigo da escola que chamou para o fim de semana na chácara. Falou, vai ter piscina, vai ter campo. Aí você fez um bom evangelismo. Vai ter mulher. Pode falar, André, o que você achou. Não, vai ter mulher, não. Eu vou chegar lá. Então assim, falando essas 3 coisas. Vai ter piscina, campo e mulher. Tinha piscina, mas não tinha água. Tinha campo, mas não levaram bola. E tinha mulher, mas eram separadas dos meninos, né? Olha que maravilha. Ainda assim eu consegui dar uma burlada no sistema. Fiquei com uma menina no encontro com Deus. Sério? Indo pra lá, no ônibus do encontro. Rapaz. Você viu? Eu nunca tinha visto essa menina na vida. Assim, o diabo tava trabalhando também nesse fim de semana. Foi lá em abril de 2006, né? E aí, no começo de abril. E aí eu lembro que lá eu me converti. Eu aceitei Jesus mesmo 1º de abril, dia da mentira, eu conheci a verdade. Uau. E a verdade me libertou. Então ali eu me converti e domingo, dia 2 de abril, eu já me batizei. Tem uma foto do batismo. Feio pra caramba, 16 anos, magrelo, esquisito. E aí eu lembro que meu irmão foi comigo, um amigo mais velho que foi comigo, eles não se batizaram, não tiveram a mesma experiência que eu. Nós vimos a mesma cultura, a mesma pessoa nos convidou, ouvimos as mesmas mensagens, fomos às vezes nos mesmos apelos, alguns deles acabaram indo também, né? Tá todo mundo indo. Aí a pessoa vai lá receber Jesus também. Mas a minha experiência foi muito real. Eu recebi o Espírito Santo ali. Eu não fui batizado com o Espírito Santo ali, com os dons espirituais, com as línguas. Mas eu fui ali tocado por Deus. E ali comecei minha conversão e eu entrei de cabeça. Comecei a evangelizar no Senai, evangelizar no trabalho, evangelizar na escola à noite. Então era uma vida corrida já com 16 anos. Senai de manhã, trabalhava à tarde e colegial à noite. Então eu nesse contexto todo, eu ia no ônibus, né, de um voltando para o outro, trem, ônibus. Eu ia lendo Bíblia, ouvindo pregação e começou a ter, nos primeiros meses de convertido, várias palavras. No culto, às vezes na rua. Olha, você vai ser um pastor. Olha, você... A primeira perseguição que eu recebi foi em casa. Meu pai achou muito estranho todo o meu comportamento, eu mudei muito. Hoje, como um pai, eu entendo. Ele não teve a experiência que eu tive. O que ele viu foi pessoas que ele não conhecia, entrando na minha vida, e eu entrando de cabeça numa igreja. Eu pegava um ônibus para ir para a igreja, gastava dinheiro. Passava lá o fim de semana, às vezes depois do trabalho, o dia que não tinha aula, eu dava um jeito, ia encontrar com alguém. Ele ficou sabendo que eu estava evangelizando pessoas, ele me via com Bíblia, com livros, eu comecei a ler livros, né? Caçadores de Deus, Romance à Maneira de Deus, O Contrabandista de Deus. Então, assim, livros de vários temas diferentes que foram estabelecendo uma identidade ministerial na minha vida, né? E aí, nesse ambiente de conversão genuína, eu comecei a ser perseguido em casa. Só que nas perseguições ele citava isso. Você tá pensando que vai ser pastor? Eu nunca tinha pensado. Então, assim, as coisas começaram a me cercar e eu comecei a acreditar. Eu acho que eu tenho um chamado para ser pastor. A minha líder na época falava, você tem uma sabedoria que eu não vejo em nenhum novo convertido. Parece que você está há anos na igreja. Você abre a boca e tudo faz sentido. E assim, eu me suava todo para falar meu nome na célula, né? Pequenos grupos. E uma vez pediram para eu contar o testemunho. Eu era só um membro ali da igreja, da célula. Vai dar o testemunho. Eu lembro que eu escrevi páginas e páginas, aumentei o testemunho. O testemunho é um negócio complicado, né? E aí eu lembro que quando eu fui falar, eu falei 2 linhas e fiquei envergonhado. E aí eu voltei para casa naquele dia de ônibus, né, do culto. Eu tenho certeza que o Senhor mentiu para mim, Deus. Eu não tenho chamado. Eu não consigo dar o meu testemunho para 10 pessoas. Como eu vou ser um pastor? E eu falava mais rápido do que eu falo agora. Eu falava muito rápido. Meu pai se incomodava muito com isso. As pessoas se incomodavam com isso, então não entendiam nada que eu falava. E assim, eu me tornei pastor com esse problema ainda. Olha. Viu reclamar pra mim. Hoje eu falo um pouco melhor, né? Hoje elogiam até a minha comunicação.
Mas assim, então eu falava assim, eu não tenho comunicação, eu tenho perseguição em casa, eu pensava em desistir, mas ali Deus foi me abençoando, né? Fui ganhando pessoas para Jesus, me tornei líder, fui avançando, fui me destacando no ensino, começando a dar aula na igreja. Tanto é que eu, já na faculdade, abri mão da faculdade para fazer o seminário teológico, né? E ali começou realmente meu chamado. E quando eu estava ali já, me converti com 16. Com 23 anos, eu também entrei num relacionamento que não era Esther. E esse relacionamento durou 6 meses apenas, foi também um relacionamento de corte, nós praticávamos a corte, por isso que ela acabou nem beijando aquele antigo relacionamento, e nós também só nos beijamos no altar, e com aquela moça também nós preservamos a questão física, a vida sexual, né, essas questões todas, e aí foi um tempo que eu me frustrei muito, eu falei, olha, eu acho que não vou casar, eu me guardei 8 anos sem ficar com ninguém, sem namorar ninguém, vindo de um contexto do mundo, uma conversão muito impactante, muito genuína, e eu acho que eu escolhi errado, então fiquei muito em crise. E eu lembro que em janeiro de 2014, eu estava com essa moça ainda, foi o nosso último mês, eu jejuei 30 dias do mês inteiro, e eu lembro que eu era terceirizado para a Petrobras, e trabalhava tantas vezes embarcado nas plataformas, quanto retificando e na parte de qualidade dos motores aqui também em terra. Nesse mês de janeiro eu estava em terra, e todos os dias na hora do almoço eu tirava o almoço, eu jejuei e eu orava ali, aquela 1 hora de almoço, Deus, eu quero viver a sua vontade. E foi nessa época, né, que eu consegui terminar esse relacionamento e depois rapidamente eu conheço a Esther e assim, é como se eu visse um orquestrar de Deus mesmo, acelerando o tempo. A palavra que a gente recebeu, por exemplo, Douglas, sobre o nosso chamado, sobre o nosso casamento, foi de urgência. Né? No nosso casamento, por exemplo, virou uma conferência, porque assim, tinha 2 celebrantes, né? O pai dela, meu sogro, um pai para mim também, e o pastor que foi aquele que mais marcou minha vida na minha formação ministerial, foi o Ricardo Landim. E aí eu lembro que era só 2, mas aí entrou missionário, entrou outros pastores, entrou o Deno Júnior, meu cunhado, entrou outros pastores, e eles liberaram palavras para nós. E ficou um ambiente assim que mesmo convidados incrédulos, todo mundo foi marcado ali. Talvez alguém se incomodou com o tempo, né? Poxa, eu tô com fome já. E as palavras, elas iam na seguinte direção. Eu vejo crianças, eu vejo jovens, eu era líder de jovens, eu vejo famílias, eu vejo Deus, de fato, ele conectou vocês. É interessante porque anos mais tarde, um profeta muito, muito, muito espiritual, um homem muito confiável, no meio de um culto, parou a palavra, olhou para nós dois e falou, olha, eu tô vendo a época que vocês se conheceram e se relacionaram. Eu tô vendo realmente discussões, reuniões no céu para juntar vocês dois. É como se vocês dois estavam indo para outro caminho, nós dois estávamos em outro relacionamento, éramos de outras igrejas, mas eu vi Deus orquestrando. E assim, aí nossa história, ela tem uma série de situações sobrenaturais. Teve uma época, por exemplo, que nesse processo a gente estava se conhecendo, uma pastora viu escrito na testa da Esther, Galina. Galinha, no caso. Galinha. Eu sou André Galina. Ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada e essa pastora não me conhecia, não tinha relação comigo. E estava num processo. Então, assim, foram várias pessoas que sonharam antes de estar junto com a gente, entrando no altar, né, porque ela estava noiva de um e eu estava na corte com outro, e não falou para ninguém. Depois que tudo aconteceu, revelou, e aí ela, na época que viu esse sonho, Deus falou que era um sonho verdadeiro, ela contou para outras pessoas só no sentido de um dia eles vão ter que saber que eu tive esse sonho, porque vai acontecer isso, porque foi muito real. Olha que coisa louca. Então, assim, teve essas histórias todas, e então a minha história foi uma conversão muito real, um chamado que foi despertado para ser um pastor, que foi sendo confirmado e foi sendo alargado dentro de mim, e nessa fase importante da minha vida, aos 23, 24 anos, eu vi essa mão de Deus. Parecia que a sensação que eu tinha esse negócio de livre-arbítrio não existe, porque parece que Deus interviu de tal maneira na minha história para definir o meu casamento, para definir a igreja que eu vou fazer parte, para definir o meu chamado, que eu me senti assim, completamente impotente. Falei, uau, a gente pensa que tem algum poder. Mas aí eu me deparei, não é uma questão de livre-arbítrio ou não, dependendo da sua crença teológica. Os arminianos. Independente disso. Discutam. É eles que discutam. Né? Vamos entregar a eles isso. Mas a grande questão foi, a minha oração era, insistentemente, Deus, não me deixe errar. É isso. Deus, seja feita a tua vontade. Deus, aquilo que eu não sou capaz de escolher e de ver, me mostra. Aquilo que eu não sou capaz de atrair para a minha vida ou repelir da minha vida, me dá graça. Isso em várias áreas da minha vida, né?
eu tinha essa sensação, eu não quero errar, eu só tenho uma vida para amar a Deus. Ele se apresentou a mim aos 16 anos, mudou a minha vida, transformou a minha vida. Eu só tenho uma existência, uma vida para honrá-lo, para cumprir o seu propósito. E essa oração é poderosa, gente. Faça a sua vontade. Né? E eu vi, então, Deus nos conectando dessa forma, Douglas, de maneira sobrenatural, histórias com passados diferentes, mas um mesmo futuro, um futuro de renúncia, de santidade, de entrega, de cumprir a vontade de Deus. E hoje a gente se vê, assim, a gente estava conversando no carro mesmo, né? Quando eu olho para a nossa vida hoje, onde Deus tem nos colocado, o ministério, a igreja local, que a gente está vivendo ali em Santo André, na Dínamos, que a gente está vivendo na nossa casa, com lutas, desafios, mas com tantas vitórias, com tanta graça. E também, né, com esse sonho que a gente tem de ver famílias saudáveis, esse sonho de ver uma geração, uma igreja que adota, e todas as pautas que envolvem a nossa vida, agora também essa questão que a gente está sonhando junto, que tem a ver com a saúde mental, a saúde emocional. Aqui no bastidor você me contava um pouco da sua história, que incrível a sua história, né, de encontrar também Deus e as ferramentas que ele tem à disposição daqueles que estão em sofrimento emocional, né, mental. E a gente tem projetos também nessa direção de clínicas. Então, quando eu vejo que a gente está construindo hoje de maneira tão leve, mas tanta coisa, eu falo, só pode ser Deus, só pode ser a graça de Deus. Uau. Gente, eu acho que assim, dentro de todo o contexto de vocês, de como vocês se conheceram, como Deus ele foi construindo tudo, eu entendo perfeitamente isso, porque eu entendo que Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, ele fez com que esse propósito acontecesse. Eu venho de um relacionamento também com a minha esposa, e quando eu falo, o pessoal fica, né? Pra eles é uma coisa mais absurda, porque a gente se conheceu pelas redes sociais, eu morando no Rio Grande do Sul, ela morando em São Paulo. Eu gaúcho, ela nordestina, morando em São Paulo. Nós nos conhecemos, ela filha de pastor, eu já atuando como pastor no Rio Grande do Sul. E quando nós nos conhecemos e a gente começou a conversar, eu vinha de um relacionamento amoroso frustrado também, onde eu estava decidido que eu não queria me relacionar com ninguém, porque eu não tinha condições, porque eu não estava bem. E aí surgiu uma grande amizade entre eu e ela pelas redes sociais, nós começamos a conversar. Bom, no fim das contas, nós tivemos ali um tempo aproximadamente em torno de 2 anos, mais ou menos, de 2 anos de relacionamento online, né? Onde a gente se via pelas redes sociais, a gente conversava pelas redes sociais. O nosso namoro começou à distância, o nosso noivado começou à distância. Uau. E a gente só realmente passou um tempo junto meses antes do casamento. Então, assim, não teve a corte, mas a gente se viu 3 vezes praticamente, que foi o dia que eu fui namorar ela, quando eu fui até a casa dela, conhecer os pais, depois o dia que ela veio para conhecer os meus pastores e conhecer a minha família, que foi o nosso noivado, e depois o nosso casamento, que deu um período aí de 4 anos, mais ou menos, entre namoro, noivado e casamento. O pessoal pira quando ouve, né? Uau. Não, mas como assim deu certo? Como online, que deu certo? Foi online, as festas de aniversário, enfim, as datas comemorativas, na época era MSN, era Orkut, era bizarro, assim. E a gente não tinha esses celulares, essa tecnologia que a gente tem hoje, né? As conexões falhando. Mas assim, como que hoje vocês enxergam isso, agora o ponto de vista individual de vocês, ou até mesmo dos dois juntos? Aí vocês podem compartilhar entre vocês o que vocês dizem, da importância disso, né? Da corte, de se guardar, de esperar para iniciar um relacionamento. Como vocês enxergam, você, André, você, Esther? Vocês escolheram fazer isso. A Bíblia é um livro de princípios que nos ensina a fazer isso. Sim. Mas na prática, as pessoas encontram um certo desafio, né? Como que vocês enxergam isso hoje? Dos benefícios, dos malefícios, os benefícios de se guardar, os males de não se guardar. Como vocês enxergam isso? Quer começar? Pode ser. Bom, assim, hoje a gente nem chama mais essa forma de corte, né? A gente nem usa mais essa nomenclatura na Dínamos. Foi isso que a gente aprendeu ali, no momento que a gente estava da nossa juventude, e foi muito bom. Porque a gente hoje entende muito mais, não como um nome ou um método com regras, mas como princípios da palavra mesmo, né? Eu acho que tudo começa quando a gente muda a nossa visão em relação a Deus. Deus é um Deus bom. Então, tudo que ele aparentemente nos limitou, na verdade, não é limitação do prazer, não é limitação da bênção, não é limitação do desfrute, é proteção contra as consequências de uma vida fora da palavra. Então, quando Deus nos orienta acerca de qualquer coisa, desde o Éden, olha,
essa árvore do conhecimento do bem e do mal, vamos parafrasear, por mais atrativa que ela pareça, por mais incrível que ela pareça, ela gera morte. Esse princípio segue em qualquer restrição que Deus dá. Deus sempre começa nos habilitando a desfrutar, olha, coma livremente de tudo que há no jardim. Deus é um Deus de desfrute. Éden significa desfrute. Então, Deus sempre tem muito mais coisas a oferecer do que a restringir. Mas sempre existe o princípio da restrição. O princípio que treina e testa nossa obediência, nossa consagração, nossa dependência. Porque é isso que nos faz andar pela árvore da vida, que é confiar no que Deus disse. Mesmo minha carne querendo outra coisa. Então, quando o assunto é relacionamento, funciona da mesma forma. Quando Deus nos orienta a não ter relações sexuais antes de casar, não é para limitar o prazer. É para proteger das frustrações, da alma, as questões do corpo. É para nos guardar. Da mesma forma, emocionalmente, né? De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, nós aprendemos isso muito cedo e nós acreditamos que essa geração precisa aprender isso. Porque as tendências do mundo sempre vão querer banalizar, ridicularizar renúncia, santidade. E a impressão que vai dar cada vez mais é que isso ficou no passado. Mas não. Em cada geração, Deus suscita jovens, adolescentes apaixonados por Deus, que enxergam não como limitação as opiniões de Deus, mas como proteção. Essa foi a minha experiência. Eu vim de um ambiente que eu não tinha nenhuma pressão familiar para me guardar. Eu podia ter uma vida de domingo na igreja, de sábado, e outra vida na semana, na escola, na faculdade, no bairro. Mas, de fato, eu vi que Deus me mostrou. Eu entendi quem eu era, que meu corpo era santo, que minha mente era dele, que meu coração é dele. Então, se eu disser que foi muito difícil, eu vou mentir. Foi desafiador, foi renúncia, teve lutas, mas o que a presença de Deus proporciona, o que a palavra de Deus proporciona. Então, nós acreditamos mesmo que os cristãos devem se relacionar como a palavra diz, guardando a intimidade sexual. A questão dos detalhes, né? Tem igrejas que não tem uma cultura de chamar de outro nome como corte ou outra coisa. Esse realmente não é o mais importante. Respeite a tradição. Né? Se eu pudesse dizer algo para os jovens, respeite a tradição da sua igreja local. Porque, gente, é um período ali, 1 ano, 2 anos de relacionamento. Você foi muito mais, mas 4 anos, mas online, tinha uma distância. Sim. Isso foi uma bênção também para não cair, por exemplo. Me ajudava. Ajudava, né? Porque, de fato, assim, quando você está junto com a pessoa que você ama, Deus não vai tirar a vontade. Deus não vai tirar o desejo. Ele já criou essa atração. É por isso que na Bíblia você não vê esse período grande de antes do casamento, né? Então, o que existe é solteirice na Bíblia e o casamento. Aí nós chamamos culturalmente namoro e noivado. Né? Algumas igrejas, corte, romance real, esse período que antecede o casamento. Esse não é o mais importante. O mais importante é guardar-se, guardar o coração, guardar o corpo, para que você seja inteiro para a pessoa que você se casou. Inteiro, completo, né? Acho que isso... E assim, é o que eu falo também, isso também não é a garantia de um casamento maravilhoso. Eu acho que você tem que continuar andando nos princípios. Porque assim como há conselhos de Deus para a forma que eu vou até o altar com alguém, há inúmeros princípios e conselhos para como eu devo me comportar, já casado com esse alguém. E isso tudo é muito importante, né? Foi muito desafiador também, diferente do André, que tinha conhecido aí um pouco do mundo. Apesar de eu não ter conhecido como uma moça que foi criada dentro da igreja, né? A curiosidade... enfim, ali no ambiente escolar, tantas propostas, tanta coisa, né? E filha de pastor, querendo ou não, você já chama atenção só por ser filha de pastor. Então foram muitos desafios, sim, principalmente dentro do relacionamento, né? Então, estar 3 anos dentro de um relacionamento, todos os dias escolhendo viver o caminho da santidade, é matar a carne todos os dias, né? Mas hoje eu falo, né? O quanto, assim, hoje eu sou mãe. E isso sempre me deu força quando eu era uma jovem, quando eu era uma adolescente. Eu sempre pensei nisso. Eu sempre sonhei muito em ser mãe. E eu sempre pensava, o que eu vou falar para os meus filhos? Qual a história que eu vou contar para eles? Fato. Né? E hoje os nossos filhos vão muito com a gente, nas igrejas que a gente vai ministrar. Muitos lugares eles estão conosco. E é muito engraçado, porque eles sabem tudo da nossa história, inclusive os erros, assim, né? Claro, aquilo que eles podem saber porque eles são crianças. A Ana já é mais velha, já tem maior noção. Mas hoje eu posso dizer, filha, não use essa roupa.
Não queira usar uma roupa sensual, não queira atrair isso, não vale a pena. Olha a vida da mamãe, olha tudo que Deus fez na minha história, valeu a pena. Deus nunca, ele deixa de recompensar aqueles filhos que de fato vivem no caminho. É claro, a gente reconhece a graça de Deus e muito do que eu vivo hoje não é por mérito meu, óbvio que não é, jamais seria. Mas eu também sei que as minhas escolhas me trouxeram até aqui. Sabe? Então, a bênção de poder entrar num casamento, sendo virgens, podendo conhecer e tocar somente um ao outro, né? A gente que lida aí com saúde mental, com pessoas, a gente sabe o quanto as pessoas estão cheias de marcas. Por quê? Porque não ouvem os conselhos, né? Então, o pai tá dizendo, a mãe tá dizendo, a igreja tá dizendo, Deus tá dizendo, tá todo mundo falando, e a pessoa insiste em escolher o caminho que ela quer. E as marcas, elas vão vir, né? As consequências, elas vão vir. Deus é misericordioso, ele vai te abençoar. Então, hoje eu vejo muitas pessoas que desfrutam de um casamento abençoado, mesmo tendo vivido uma vida, talvez, dentro da igreja dupla, mas tem marcas. Tem muitas marcas internas que não precisava ter passado por aquilo, entende? Então, hoje, pra mim, isso é a coisa mais forte, assim, é eu poder olhar nos olhos dos meus filhos, tanto eu quanto o André, e falar, olha, nós vivemos em santidade, nós esperamos a hora certa, né? Nós nos guardamos. Eu acho que nada paga isso, sabe? Isso é impagável, assim. Você poder realmente falar para a próxima geração, olha, nós somos um espelho, é possível, sabe? E nós vemos isso... Tanto num contexto de berço cristão, quanto num contexto que eu vi do mundo. Sim. É possível nos dois casos. Nos dois casos. A partir da experiência com Deus, da palavra de Deus, seguir o caminho. Fazer as escolhas certas. E em meio a erros, retornar, arrepender, né? Mas viver a plenitude de Deus. E a gente vê isso, né, amor, hoje muito na igreja. Nós temos hoje muitos casais, pela graça de Deus na nossa comunidade, que tem história como a nossa. Muitas famílias. E hoje eu vejo que a galerinha adolescente, nós temos uma galera adolescente lá, um movimento de adolescentes que são apaixonados por Jesus. E eu vejo o quanto eles olham para nossa família e falam, é isso que eu quero. Entende? É isso que eu quero viver. Referência, né? É referência. Então, o que você está vivendo hoje vai ser um espelho para a próxima geração, né? Então, isso para mim é o que mais mobiliza o meu coração e mostra que realmente vale a pena estar no centro da vontade de Deus. Eu acho que sim, diante dessa realidade, por exemplo, eu mesmo, Douglas, na época, para mim, realmente era muito desafiador eu ter vindo do mundo, onde várias marcas, vários relacionamentos me acompanhavam, né? Ter tido essa experiência aí, da sexualidade, inclusive ter passado por alguns desafios, porque assim, eu fui acionado sexualmente muito cedo por conta de um abuso sexual aos 10 anos de idade. Então, aos 13 anos de idade, eu já vivia ali na pornografia, tendo relação íntima com várias meninas, mas foi uma situação bem complicada também em questão de ter referência, né? Meu pai traía minha mãe, meu pai mexia com as mulheres, então eu fui tendo ali essa figura masculina de homem, né? Ali como... Bom, isso aqui quer ser homem, né? Pegar mulher, aproveitar o máximo. E aí eu precisava desintoxicar disso, né? E aí na época eu me lembro que eu peguei em mãos o livro No Altar da Idolatria Sexual, eu comecei a ler aquele livro e eu comecei a entender que isso não poderia se tornar um Deus na minha vida, né? O sexo, ele é um objeto de prazer humano que Deus dá dignamente ao homem, mas isso não pode tomar o lugar de Deus. E estava tomando o lugar de Deus na minha vida, obviamente, né? Por conta disso. Porque apesar de estar na igreja, ainda eu estava, né, no processo. Então, foi um desafio. E aí eu peguei outro livro também, chamado Até Quando Esperar, ou Porque do Ímen, que me ajudou muito também, que eu fui entender que o ato sexual é uma aliança com Deus. Eu falei, opa! Aí a coisa já começou a mudar de figura. Eu falei, poxa, então isso não pode se tornar um Deus, eu não posso quebrar minha aliança com Deus, vou me guardar. Então, ter essa motivação correta, eu acho que a falta de motivação é o que leva... Tem um porquê, né? Tem um porquê claro. Nos move em relação a tudo, por que estamos fazendo aquilo. Né? A gente vê aí a importância de, quanto mais cedo chegar essas revelações, informações para as crianças, adolescentes, eles vão ter a oportunidade. Eles vão ver a carne deles querendo outra coisa, mas eles vão ter essa opção.
Referência, instrução e o como. Por isso as igrejas têm que fazer um grande trabalho, né? A gente prioriza muito isso ali na Dínamos Santo André, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Não somente um trabalho por fazer, não é teórico, é buscar Deus mesmo. Porque tudo isso também só dá sentido a partir de uma experiência com Deus. Né? E isso é lindo, gente. Assim, o diabo sempre vai querer dizer, não vale a pena. Ele sempre vai querer dizer. O diabo sempre, as tentações, esse mundo sempre vai dizer a seguinte mensagem: troca o eterno pelo momentâneo. O momentâneo é que vale. O que vale é o momento. O que vale é satisfazer o seu instinto. E a consagração, ela sempre segue o princípio contrário. Eu deixo de fazer algumas coisas hoje. Então, é como se, assim, todo mundo pode fazer algo que eu não faço hoje. Na minha escola, no meu bairro, né? Mas amanhã eu farei coisas que eles não conseguem fazer. Eu terei um casamento que eles não podem ter. Eu terei uma autoridade que eles não possuem. É aquela coisa, né? Sansão tinha o voto de Nazireu. Ele era restringido, o voto era uma restrição do vinho, né? do corte de cabelo, né? Que aponta para a aparência também, para a submissão, mas ele tinha uma força que os outros não tinham. Essa é a lógica da consagração. Eu não faço o que todo mundo está fazendo, mas um dia eu faço o que ninguém consegue fazer. Fato. Perfeito. E aí você vive um testemunho, uma autoridade. Então a consagração nunca ela nunca é neutra. Então é Deus que capacita, é Deus que coloca o desejo, só Ele pode ser glorificado, como a Esther disse, mas não tem jeito. Diferencia as pessoas. É trocar um prazer imediato por uma alegria permanente. Exatamente. Né? Isso é uma lógica bíblica, espiritual, da fé, da obediência, da consagração. Eu falo muito isso para as mocinhas lá da igreja, as meninas da igreja, que hoje eu tenho muitas amigas que me procuram. De época de escola, de época de faculdade, porque eu também fiz faculdade, eu também estive lá dentro, eu também vivi muito aquele contexto acadêmico, e hoje são muitas pessoas que me procuram daquela época, sabe? Esther, meu casamento tá destruído, eu acabei engravidando, eu não sei o que fazer com meu filho, entende? Ora por mim, me ajuda, eu fico vendo a mulher que você é, caramba, eu lembro lá, né? Porque hoje as pessoas olham, porque... piada hoje, minha amiga. Exatamente. Então, hoje as pessoas olham, né? Talvez a nossa vida... Primeiro que as pessoas acham que é perfeito, né? Porque você tá ali na rede social, porque... E não é. Hoje eu também preciso fazer escolhas quanto ao meu casamento, quanto a continuar vivendo em santidade. A santidade, ela não é só antes do casamento. O casamento não é uma linha de chegada. Sim. Exatamente. Para uma nova etapa da vida. Então hoje eu preciso, essa mensagem, esse porquê, ele continua vivo no meu coração. Entende? Ele nunca pode se perder. Então hoje nós vemos muitas pessoas que se casam e elas acham que porque eu fui... mas cria os filhos como o mundo cria. Exatamente. Então, assim... Ele briga como o mundo briga, ele discute como o o meu mundo discute. porquê de 20 anos atrás, que foi quando essa radicalidade começou no meu coração, ele continua hoje. Ele continua aceso dentro de mim. Né? Ele continua na criação dos meus filhos, na maneira como eu trato meu marido, na maneira como eu perdoo, como eu amo, na maneira como eu me entrego sexualmente, na maneira como eu me visto, na maneira como eu falo, na maneira como eu me porto. Então perceba, o nosso porquê, que é o que a gente falou, que é a minha motivação, né? Ele continua. Ele continua até a eternidade, né? Porque a gente vai sendo aperfeiçoado. A cada etapa da nossa vida é um desafio novo que vem. E não vai ficando mais fácil. O adolescente acha que é o auge, o desafio de vencer a pornografia, de vencer as menininhas, os menininhos. Não sabe de nada, inocente. Porque, na verdade, os desafios eles só vão crescendo. Mas se a maturidade crescer junto, tem lógica, né? Então, a gente vive muito uma geração hoje dentro das igrejas, eu percebo muito isso. Muito volátil, muito... Por quê? Porque as famílias estão enfraquecidas, né? Então, exatamente. Esse tem sido o nosso desejo, né? E assim, o trabalho que vocês fazem é extremamente importante, porque, obviamente, a gente sabe que tudo aponta para o reino, né? Primeiramente, acima de tudo, mas esse propósito de trazer essa conscientização é uma voz no meio da multidão, né? Porque a gente está vivendo uma realidade onde as escolas elas estão completamente contaminadas com ideologias, né? A gente está vivendo uma época em que a política ela tem um viés ideológico muito grande. As famílias, elas não estão sendo tratadas pelas autoridades da forma como deveria, com o cuidado como deveria. Isso é uma coisa que já vem há muito tempo acontecendo,
Mas a igreja, ela tem esse papel. E vocês, como igreja, estão cumprindo esse papel, né? Então, é muito bacana poder ter vocês como casal, como família, sendo uma voz para as famílias. Aí agora me fala um pouquinho como vocês se conheceram. Como foi esse casamento aí? Ai, maluco, essa história que eu quero saber agora. Eu sei que foi a entrega do Oscar lá, teve o congresso, teve o Gideões lá. Como é que foi esse negócio aí? Fala um pouquinho como que foi esse casamento. O André já... nós não nos conhecíamos, assim, eu ouvia falar dele, porque a Dínamos era uma igreja que era aliançada com a videira, que ele fazia parte, né? A Dínamos foi fundada pelo seu pai? Pelo meu pai, Ah, tá. isso. E meu pai tinha pastores amigos ali na videira, nós tínhamos uma conexão ali, né? E aí ele... Era um pastor incrível de jovens nessa época. Sim, o Dênio era pastor de jovens na Dínamos, antes de assumir a Dínamos ali como pastor mesmo em Santo André. E eu me relacionando, o Dênio sempre teve o coração dele fechado pro meu relacionamento, mas muito fechado, né? Então, assim, muitas vezes eu era solteira ainda, ele já era casado, e aí, vamos jantar junto, vamos fazer alguma coisa junto. Ele não aceitava. Porque ele fala... Hoje, né? Na época ele não me dizia, mas ficava meio que claro que ele via que não era aquilo que Deus tinha pra mim. Então ele já era um pouco fechado. E aí o que aconteceu? Graças a Deus. Obrigado, Deus. Deus puxou sardinha pro André, né? Você viu, né? O tempo Deus foi todo, puxando né? sardinha o tempo todo. E aí o Dênio era amigo do André e eles começaram a fazer bastante amizade, porque o Dênio era pastor de jovens aqui na Dínamos e o André lá na videira pastor de jovens. Não era ordenado ainda, mas já exercia esse ministério, precisava só casar para ser ordenado. E aí, o que começou a acontecer? Eu terminei meu relacionamento, e logo depois que eu terminei, a Bruna, que é a minha cunhada, a esposa do Dênio, algumas vezes ela brincou. Meu, acho que você tem tudo a ver com a André Galina. Você tem tudo a ver. Meu, imagina vocês dois juntos. Tinha uma força-tarefa aí, né? Tinha. Imagina vocês dois juntos. E eu, não, Bruna, imagina. Obrigado, Tá Bruna. doida e tal, não sei o quê. E não existia nada entre nós, absolutamente nada. E aí acabou. O Dênio é muito discreto, assim. Então o Dênio também, ele não ajudou, assim. Ele não ficou, né? O Dênio... Orou, né? Ele orou só, mas ele não ficava... Ele queria realmente a vontade de Deus. E aí acabou que, e como sempre, crente, né? Em uma conferência ali, a gente se conheceu mesmo, porque eu já tinha visto o André, assim, em cima do púlpito fazendo uma oração. Mas eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com ele. Ali a gente se conheceu e foi, assim, uma coisa muito doida. Porque em 5 minutos que a gente conversou ali, oi, tudo bem? Ele sabia quem eu era irmão do Dênio, amigo dele. E eu sabia quem ele era. Foi uma conexão. Foi uma coisa assim, mas foi uma coisa diferente. Eu já tinha vivido um outro relacionamento que eu tinha sido absurdamente apaixonada. Eu tinha vivido aquela paixão. Foi diferente, assim. Eu não sabia ainda o que era, né? Era um amigo, era um menino ali e tal. Mas... Menino não, né, mano? Um homem, desculpa, meu bem. Eu tinha barba. Mas a gente gostou muito um do outro como amigos mesmo. Sabe aquela amizade? Poxa, que legal, meu. Eu brinco. Se o André não fosse meu marido, acho que ele seria um bom amigo. Porque realmente fez sentido. Mas o mais engraçado, aí... lembra que eu falei que com 15 anos eu fiz um voto, que eu raspei minha cabeça? Esse é bem legal, essa história. Essa história é legal. Quando eu fiz esse voto, logo que eu fiz esse voto, o pastor dele, que é esse Ricardo Landim, que a gente falou que orou no nosso casamento, que fez as alianças no nosso casamento e tal, foi um pastor muito importante pro André, ele foi pregar na minha igreja, num culto de jovens. Isso tinha uns 19 anos, estava queimando por Jesus lá na igreja dele, porque a gente estava lá. Ele era pastor do André. E ele foi lá e conheceu você, né, amor? Ele me conheceu na Dínamos, ele veio pregar na Como Dínamos. solteira, apaixonada. Quando ele me conheceu, ele e a esposa ficaram assim, Encantados com comigo. Meu Deus, uma menina de 15 anos tão apaixonada por Jesus. Eu liderava os jovens ali, então aquela coisa, a gente passava madrugadas fazendo vigília, aquela intensidade mesmo. Ele falou, meu Deus, todo jovem precisa viver isso. É isso e tal. Quando ele chegou lá na igreja do André, no outro final de semana que ele foi pregar para os jovens dele lá, ele falou, olha só, eu conheci uma jovem de 15 anos, radical, raspou a cabeça, menina que ama Jesus, colocando eu como uma inspiração ali para os outros jovens.
E aí fala o que você pensou ali. Não, ele contou, ele pegou lá no sábado, domingo de manhã, tinha uma reunião com a liderança. E eu tava lá, né? E ele começou a contar, ele querendo inspirar os jovens dele, né? Conheceu uma moça assim, assado. Fez muita propaganda. Falta a radicalidade de vocês, deu ainda, né? Tirando, né, um ou outro lá, e eu tava nesse meio, né, que tava vivendo algo muito legal com Deus. E aí quando ele falava, eu falei assim, eu quero conhecer essa menina um dia, acho que vai ser essa minha esposa. Foi desse Sério? jeito. Mas assim, foi lá atrás, eu conheci ela depois com... Muitos anos antes isso. Estamos falando de 4, 5 anos antes. 5 anos antes. Mais de 5 anos, 6 anos. Sei lá. E aí eu li isso, pensei. Aí eu lembro até quando acabou a reunião, eu brinquei aí, tem que apresentar ela. Aí a Flávia, a esposa dele, falou, a gente até imaginou vocês dois juntos no futuro, quem sabe, né? E brincou comigo, ela era muito brincalhona, muito carinhosa. Acabou aquele assunto, morreu, porque... Eu tinha 15 anos. Vai tocar na vida, né? Eu não tinha esse negócio de redes sociais. Sim. 2008, 2009, sei lá. Não era forte. Então nunca tinha visto, nunca tinha ido lá, era longe pra mim, tocando a minha vida. Quando eu, alguns anos depois de vir amigo do Daniel, eu lembrei dessa história. E fui perguntar se tem uma irmã, né? Nessa época ela estava noiva. Aí eu nem a vi também, porque ela não estava nos eventos que eu ia pregar lá, ela estava já em outra rede dentro da igreja. Então nós não nos conhecemos, e aí eu falei, então já era, né? Beleza. E nem seguia, nem conversava, nada. Toquei minha vida, entrei em outro relacionamento. Só que depois os dois ficaram solteiros, de maneiras assim, miraculosas. Quando os dois estavam solteiros, eu lembrei daquilo tudo. A gente se viu porque eu ministrei de novo lá na Dínamos, sendo da videira, e aí tudo começou a desenrolar. Essa amizade foi muito forte, a gente se conectou muito forte, teve muita vida, Deus começou a falar muito com os dois. Aí aconteceu todos aqueles sinais, né? E aí começou todo aquele processo. E no meio disso veio a palavra para os meus pastores, que eu iria para Dínamos. Isso foi o mais louco. E eles falaram, assim. Naturalmente, a gente queria muito que a Esther viesse. A Esther é uma bomba, vocês dois juntos aqui, vai ser incrível, com jovens, com tudo. Mas o que a gente sente Deus está enviando você para lá. Eu acho que é de Deus você ir para lá. Meu pai gostou pouco, né? Porque... E aí começa, Eu já conheci assim. o pai dela, já conheci a mãe. No fundo, quando eu já estava solteiro e ela solteira, ali uns 2, 3 meses antes de nos relacionarmos, a pastora Solange já tinha desejado isso, o pastor Daniel Júnior, mas ninguém falava Ninguém isso. falava. Eles foram muito espirituais com essa história. Mas foi muito legal, porque realmente foi um caminho pelo qual Deus nos guiou até nos encontrarmos, né? Sim. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Maravilhoso que o Senhor me deu. Legal. E hoje, o quanto que vocês enxergam para que um casamento dê certo a importância de uma boa amizade? Como que vocês enxergam isso? Vocês acham que precisa ser amigo para se casar ou vocês acham que não precisa ser amigo para se casar? Como é que funciona isso para vocês? Como é que vocês enxergam isso? Se vai ser antes ou depois, eu não sei, mas que tem que ser amigo, tem que ser. Nem todo mundo foi grandes amigos para casar, né? O interesse às vezes veio e não era o melhor amigo, não era um grande amigo, mas se não for amigo, não case. E se dentro do casamento não for amigo, não vai ficar junto. A gente sempre fala muito dessa conexão, né, amor? Parceria, né? Parceria. Se tem uma coisa que define muito o nosso casamento, é essa parceria. A gente é muito parceiro, assim. E hoje eu percebo que a maioria dos casamentos que realmente dão certo são casamentos que há uma parceria, né? Eu e o André, nós somos muito parecidos de personalidade, de temperamento, de maneira de enxergar a vida. A gente sempre foi muito parecido, isso nos conectou muito. Eu sei que muitos casais... É o oposto. É o oposto um do outro. Mas pode se completar muito também. Não tem uma regra. Não acho que tem que ser igual ou tem que ser diferente. Tem que ter propósito, tem que ter parceria. E tem que se conectar profundamente. Eu vejo, por exemplo, os meus pais. Eles são um exemplo disso pra mim. Eles são o extremo oposto um do outro. Pensa no extremo. Pensa mais um pouco. Multiplica por 10, são os meus pais. Eles são muito opostos, né? Mas é engraçado, porque eles são muito parceiros. Ao ponto de agora, com 60 anos, há 2 anos atrás, mais ou menos, eles largaram tudo no Brasil, foram pra Inglaterra começar uma igreja do zero. E ficam rodando a Europa, assim, ó. Tem hora que eu nem sei onde eles estão. O amigo fulano de tal tá aqui, a gente tá indo lá, a gente muito tá... parceiros, né? Parceiros. Por mais que eles sejam tão diferentes, meu pai é o cara que acorda às 5 da manhã. Minha mãe é a mulher que dorme às 5 da manhã. Não entendeu? Ela é da madrugada. Ela orando a madrugada inteira, pela igreja inteira. Mas agora com o fuso horário, né? Sim. Minha mãe é a pessoa que ela desenrola qualquer coisa em 5 minutos.
Ela faz uma comida em 10 minutos, ela faxina uma casa em 1 hora, ela é desenrolada, ela é rápida, ela é ágil. Meu pai é o cara extremamente sistemático, metódico. Tudo pra ele, assim, ó, pôr uma gasolina no Né? Ele carro. era médico, né? Imagina se ele fosse... Tem que ser, né? Vamos fazer uma Vou fazer aqui rapidinho. Ele é bem... Ele é muito lento, ele é muito devagar, assim. Devagar que eu digo, nos processos dele, tudo é muito... Ele é cauteloso. Ele é cauteloso, entendeu? Então, perceba, são extremamente diferentes, mas são parceiros, entende? Então, a parceria, se acabou a parceria no relacionamento, você não pode acabar com o relacionamento, você tem que ir atrás da parceria, entendeu? Não pode faltar isso. Na criação dos filhos, quando os filhos vêm, que eu acho que isso é o ápice do desafio ali dos casais, poxa, ao invés de se unirem, olha aqui, é a realização do nosso casamento. Vira uma competição. Entende? Eu quero estabelecer quem faz a cultura mais. A, ela quer estabelecer a cultura B, nunca vai dar certo. Se nessa hora continuar a parceria, vai ser muito bom, inclusive, para as crianças. A gente vai chegar nos filhos. Mas deixa eu perguntar, então, pra vocês, assim, agora, eu acho que vocês carregam isso já com vocês, né? O que é imprescindível para uma pessoa na decisão de escolher casar com alguém? O que ela deve observar? Quais são os pontos principais, assim, que vocês acreditam que precisa ter atenção? Eu acho que identificação é o primeiro. É a pessoa que você se identifica. Você fala, uau, qual que foi a experiência que Adão teve? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele viu um monte de casais lá, né? Dando galinha, o galo, cachorro, a cadela. E aí ele não encontrei ninguém, mas quando ele encontrou, essa é a experiência. Ele exclamou, uau. Essa identificação, eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar com a pessoa que a gente vai se relacionar. Poxa, eu me vejo com ela, me identifico. Identificação do quê? Dos valores, dos sonhos, né? É como eu falei, 2 passados diferentes podem se encontrar, mas 2 futuros diferentes não vão permanecer juntos. Precisa ter identificação. E uma compatibilidade. É compatível? Cultura, afinidade, né? Essa compatibilidade é aquela afinidade. E essa compatibilidade envolve físico. Eu me vejo, eu tenho atração. Porque tem que ser bela aos seus olhos. Em vários momentos a Bíblia diz, e aquela mulher era formosa aos seus olhos. A esposa de Isaac, a esposa de Abraão. Sempre foi assim. Era formosa aos seus olhos. Porque beleza, pode falar que não é relativo em vários aspectos da arte. Mas em relação a gosto, aí sim muda de um para o outro. Então tem que ter, uau, me vejo. Né? Compatibilidade também intelectual, emocional. No As pessoas acham, amizade, né, amor, né? que julgo desigual é o crente com o não crente. Mas eu acredito muito que quando a Bíblia diz a respeito dessa questão do jugo desigual, ela está dizendo a respeito de todas essas coisas, né? Então, a gente vê muitas vezes, por exemplo, eu já acompanhei casos de moças que tinham um poder aquisitivo absurdamente alto, acostumada sempre, com todo final de semana, estar no melhor restaurante de São Paulo, vestir as roupas mais caras, nas férias estar nos melhores lugares, e querer se relacionar com um rapaz que não tem o mínimo, não tem o básico. Nunca teve eu já vi, é uma linha fina. Eu já vi dar certo porque o cara é esforçado, porque o cara vai atrás, mas eu já vi dar muito errado. Entendeu? O pessoal viaja um pouco, né? Então, assim... o amor vai... a paixão... Idealiza demais. Idealiza muito. Precisa estar nessa aliança, né? Claro que buscar a vontade de Deus, mas eu vejo que essa questão da vontade de Deus no relacionamento é algo que ele nos permite escolher. Eu poderia ter casado com o meu antigo relacionamento. Eu poderia ter feito essa escolha, sabe? E eu sei que Deus me abençoaria. Quer dizer que, então, eu poderia estar divorciada hoje, talvez? Poderia, mas eu poderia também estar casada com ele, estar vivendo uma bênção. Poderia não. Talvez não na minha completa plenitude como eu vivo hoje, mas eu poderia, entende? Eu fiz uma escolha. E eu fiz uma escolha consciente, tanto é que na época meu pai me disse muito isso. Filha, a escolha está diante de você, ela é sua. Não sou eu que vou casar, não é a sua mãe, nem Deus que vai estar lá, né, encarnado com aquela pessoa. É você. A escolha é sua. Então, Deus nos permite escolher e ele mostra. Né? Ele mostra através disso, né? Dos pais, ele mostra através do pastor, através daquilo que as pessoas estão dizendo, né? O André falou aí alguns pontos, eu acho que um outro ponto também que a gente fala muito é dentro de um relacionamento, assim, que é uma coisa muito importante de você olhar quais são os relacionamentos que cercam essa pessoa.
Né? Quando eu conheci o André, apesar de nós nos casarmos muito rápido, todo mundo que estava em volta dele tinha um testemunho de quem o André era. E eram anos comigo, né? Então, Anos de relacionamento. Os amigos, os pastores, a família, a mãe dele, meu Deus, né? Falava desse filho. O oposto também, o contrário também era verdadeiro. Né? As pessoas que me cercavam, olha, a Esther é essa mulher, ela é mulher de Deus, ela é essa, ela é aquela, ela é fiel, ela é comprometida. Então perceba, você precisa olhar, que às vezes a gente foca aqui e esquece de ver em volta. Me fala, como que ele é como amigo? Como que ele é na hora de pagar as contas dele? Como que ele é na hora de trabalhar? Sabe? Eu conheci os amigos do trabalho do André, né? Eu prestava atenção, eu ouvia. Tinha alguma brincadeirinha, alguma zoeira, é um cara preguiçoso, mole pra trabalhar, ou é um cara que... Não, e os amigos falavam isso, ó, você tirou na loteria, viu? Eu falava, é mesmo? Não, o André é um cara... Paguei todos eles. Brincadeira. Tá devendo pra alguns ainda. A dívida foi grande. Dívida foi grande, então. Isso é muito importante. Porque Mas isso a é muito compatibilidade importante. entra nisso, né? A compatibilidade ela é completa. Corpo, alma e espírito. Então essa afinidade, essa identificação, essa compatibilidade é a forma que eu consigo responder o que procurar dentro de um relacionamento. Essa identificação, essa compatibilidade, esse testemunho ao redor, os frutos da vida. Não caiam, gente, não caiam em qualquer conversa. Quem o ser não tem humano tem uma fruto? capacidade de conquista, de sedução, que ele faz você se fechar para todo o resto e se apaixonar, se encantar. E essa obstinação vai durar alguns anos, mas quando acabar. Então, assim, de verdade, sexo, beleza, dinheiro não seguram e não promovem uma relação saudável. São vários elementos importantes que envolvem. Mas, geralmente, durante namoros, a gente tem a capacidade de encantar. E encantamento dura pouco. E ele é enganoso, né? Enganoso é o coração, né? Então, assim, é importante essa identificação racional. Vai pro racional, casamento é coisa séria. Porque a realidade vai se impor. Pagar conta, boletos chegam, desafios, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, enfermidades, dificuldades familiares, conflitos com a família. Essa pessoa tem mais compromisso com a família de sangue e com a esposa que vai ter. E com o marido, ou com o marido que vai ter. Então, checar as crenças. Isso tudo é muito importante. Casamento é coisa séria. Não por acaso, os índices de divórcios são semelhantes dentro da igreja aos do mundo. Porque não é sobre simplesmente me guardar e orar para Deus me dar um bom casamento. É sobre uma vida sábia, uma vida com princípios, saúde emocional, saúde espiritual, cuidar do corpo juntos, cuidar da família juntos, cuidar da casa. Eu já vi gente, casamento acabar por causa do desleixo de uma das partes com a casa, com os filhos, com a higiene. Então, é perigoso casar rápido. Casar rápido, eu só falo que pode ser de Deus quando envolve testemunho de pessoas que estão muitos anos com essa pessoa sobre várias áreas diferentes. Aí você pode ter mais confiança. Você confia naqueles testemunhos e você testifica na relação. Porque senão é um grande risco. Porque são tantos detalhes que não dá para ver, né, do dia para a noite. Então é importante confiar em Deus, descansar em Deus, mas ter os olhos muito abertos para tomar escolhas muito sérias. Depois que casa, agora é sobre fazer dar certo. Então, o tanto que vai ser essa luta depende do quanto você se preparou, vendo até. Porque o amor, ele vê defeitos, mas ele continua amando. Não é que você só vai casar com alguém perfeito, não existe esse. Mas tem que saber onde está pisando. E tem coisas que são inegociáveis. Para nós, servir a Deus é negociável. Eu jamais poderia casar com alguém que não tivesse a mesma intensidade. Então, por exemplo, a Esther terminou porque uma coisa que é negociável para ela não ia se cumprir naquela relação. A entrega não ia ser a mesma. A paixão não ia ser a mesma, por exemplo. A minha vida foi a mesma coisa. Uma coisa que era valor para mim é essa parceria. E era essa construção, esse fogo. E eu não via. Então, às vezes na paixão, às vezes por você ser orgulhoso, não quer mudar de escolha, né? Você acaba casando mesmo vendo que vai te ferir profundamente. Então, por exemplo, família é um valor para nós. Eu jamais conseguiria estar num lar em que uma esposa não cuidasse bem dos filhos, né, do casamento, não se preocupasse com a casa. Então, isso foi conversado, isso foi checado, família. Então, as pessoas precisam saber quem são para poder saber com quem elas se identificam e com quem são compatíveis. Fato. E aí vão ter um bom casamento, sem dúvida. E aí, vocês casaram. Casamos. Como é que foi agora esse novo episódio do capítulo da vida da Esther? Agora a história começa. E do André. Conta um pouquinho aí pra gente. Nós nos casamos e, como o André falou, foi essa coisa maravilhosa ali. O dia do casamento nós recebemos muitas palavras de Deus.
E uma das palavras que foi mais forte é isso, assim, um pastor ali que marcou muito a minha vida, ele pegou o microfone em um momento e ele profetizou isso. Ele falou, eu tô vendo muitas crianças ao redor de vocês, muitas crianças. E vocês acolhendo muitas crianças. Eu sempre tive um chamado para trabalhar com crianças. Hoje na nossa igreja, inclusive, eu pastoreio crianças, né? Então, eu sempre tive um chamado de Deus, assim, muito forte para isso. Só que eu imaginava que estava dentro disso. Eu não imaginava que isso afetaria a minha vida, né? Assim, no sentido da minha vida. E aí, nós estávamos ali e nos casamos e aquele conto de fadas, né? Eu me casei, aquele apartamento de boneca, tudo arrumadinho. O Senhor nos dando condições de ter uma vida. Só que aí, logo depois, o André, a empresa dele, foi naquela época ali da Petrobras, Dilma e tudo mais, decreta falência. A gente fica sem nada. Eu tava no último ano de faculdade, então aquela loucura de TCC, de estágios e tal, aquela coisa toda. E aí eu me lembro que eu sempre trabalhei na área social. Então a minha primeira área na psicologia foi a área social. Essa sempre foi minha área de atuação. É uma outra história longa, mas basicamente nós tínhamos um projeto social, que na época nós atendíamos 300 crianças ali na nossa igreja 3 vezes na semana. Minha mãe liderava esse projeto social e esse projeto passou para mim. Então eu sempre fui muito apaixonada. Eu entro na psicologia por conta da área social. Sempre fui apaixonada, fiz iniciação científica na área, me especializei na área social. Sempre foi a minha grande paixão. Nunca imaginei que hoje eu estaria, né, com uma clínica, atuando na área clínica mesmo. E aí, eu sei que no meio disso, nós tínhamos 11 meses de casados, vivendo ali o ministério e tudo. Eu conheço uma família, que vivia numa condição muito difícil. E resumindo, a família era uma avó, com a sua uma mulher que tinha uma filha, e essa filha tinha 5 filhos, né? E essa avó ali cuidando desses filhos o tempo todo, e essa mãe era usuária de crack, então ela ficava mais na rua do que em casa. E esses 5 filhos sendo criados pela avó. O que acontecia? A mãe tinha câncer, a avó tinha câncer e uma das crianças tinha câncer. Então, dentro daquela família, 3 pessoas tinham câncer. E eu conheço essa família no meio desses meus trabalhos ali sociais, me encanto com essa família. Realmente, assim, foi uma coisa... Eu tava muito acostumada a ver esse contexto. Inclusive, eu já tinha pego contextos muito piores, né, ali desenvolvendo o meu trabalho. Mas esse em específico foi algo diferente, né? Depois que eu fui entender o que foi esse algo diferente. Eu fui conhecer essa família, começaram a frequentar ali, eu fui conhecer, fui fazer uma visita técnica, como eu sempre fazia. E no meio dessa visita, eu fiquei muito assustada, assim, porque aquela casa cheirava muita morte, era um ambiente muito pesado, espiritualmente falando, muito pesado. Eu lembro de ir orar com aquela família, acolher ali aquelas crianças, começar a trabalhar. Não conhecia a mãe naquela circunstância, porque ela estava na rua, nós não sabíamos nem se ela estava viva, ela já estava uns 3 meses na rua. Começamos a orar para que Deus, né, se ela tivesse falecido, que a gente soubesse, ou que, enfim. Eu começo a me envolver com aquela família, nós tínhamos 11 meses de casados. E simplesmente, do dia pra noite, essa avó me liga e diz, eu preciso ir no médico. Eu tô com muita dor, eu preciso ir no médico, eu preciso ir no médico. E eu falei pro André, amor, tudo bem eu ficar com as 5 crianças pra essa mulher ir no médico? Ele falou, claro, sem problema nenhum. Afinal de contas, essa foi a minha vida. Desde a minha adolescência, eu sempre tinha uma criança órfã, uma criança num contexto de vulnerabilidade, sempre comigo. Todos os finais de semana, praticamente, eu tinha uma criança comigo. Eu pegava pra passar o final de semana comigo. Então ele já sabia que essa era a minha vida. Não, amor, tudo bem. Na ocasião, tava tendo algum evento na igreja, não lembro se era conferência, era alguma coisa. E todo mundo me vendo chegar com 5 crianças. Porque normalmente tava com 1, 2. Mas 5, todos os irmãos, todo mundo estranho de onde vieram essas crianças. Aí eu explicava a história, ok? E na ocasião, a mais nova tinha 1 ano e meio. E a mais velha tinha 11 anos.
E eu cuidando ali daquelas crianças. Acabou que eles passaram um final de semana com a gente. Porque a avó precisou ser internada, precisou ficar no hospital. E aí começou uma saga, né? Porque essa avó precisava se cuidar, não tinha quem cuidasse das crianças, e a gente começou a cuidar. Cuidar. Num desses cuidados, a avó precisou ficar internada 15 dias. Mas você imagina, eu estudando. A vida acontecendo, né, gente? Como de todos nós. O André aí já estava trabalhando em outro lugar, trabalhando com o ministério. A gente pastoreando os jovens. Enfim, muita coisa. O nosso apartamento tinha quase 40 metros quadrados. 40 metros quadrados. Um cubículo. E 5 crianças dormindo dentro do apartamento. Era um campo minado, assim. Onde você olhava, tinha criança deitada, tinha criança no chão. E nós ali, então, ficamos com essas crianças, acolhemos eles, né? E o que aconteceu foi que no meio de tudo isso acontecendo, a gente conheceu a mãe e tudo mais, a mãe veio a falecer. A mãe das crianças. Ela tinha câncer, era usuária e acabou falecendo. Um pouco antes dela falecer, ela fez assim, desse jeito. Igual a gente entrega, sei lá, qualquer coisa. Eu não dou conta de cuidar dessa menina. Ela é uma bebê. Ela tinha acabado de fazer 2 aninhos. Ela é uma bebê, ela usa fralda, ela é uma mamadeira. Cuida dessa menina, ela é sua. Toma, ela é sua. Afinal de contas, ela parece mais com você do que comigo. Porque a mãe era negra, a menina loira. E ela falava, ela parece mais que a sua filha do que a minha. Ela parece que veio de uma família de brancos. Era a única que era branca dos irmãos. Ela falou, ela é sua, Deus fez ela pra você. Aí eu, não, peraí, não é bem assim. Eu sou da área, eu sei como que é. Eu sabia como que funcionava o processo de adoção, que uma adoção brasileira é ilegal. Eu sabia de tudo isso. Eu falei, não é assim. Ela, não, mas então quem vai cuidar dela? O conselho tutelar já tinha sido acionado milhares de vezes. E o próprio conselho falou, não, cuida dela, Esther, não tem problema. Sabendo que em algum momento a gente vai ter que definir o que fazer com essa história. Eu falei, tudo bem, começamos a cuidar. E aí começaram muitos desafios, muito. Foi um período, assim, muito desafiador emocionalmente falando pra nós, assim, principalmente pra mim. Porque do nada eu me tornei mãe daquela menina, ela começou a me chamar de mãe. E isso foi muito assustador. Ela começou a me chamar de mãe, começou a chamar o André de pai. E aí ela morava conosco, agora, e os outros 4 moravam com a avó. Até que chegou uma amiga em mim e falou, Esther, posso pegar o Léo, que era o segundo mais novo, ele tinha 4 aninhos, ele também era muito bebê. Posso pegar o Léo, porque a gente é apaixonado nele, e eu fico vendo o jeito que ele tá sendo criado, largado, jogado. A gente pode cuidar dele? Eu falei, olha, é a mesma história, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que em algum momento eles sejam abrigados, pode ser, não sei. Mas vocês têm esse encargo? Eles não tinham filhos, não podiam ter filhos. Vocês têm noção? Sim, tá bom. Então pega o Léo. Pegaram o Léo no meio de tudo isso. Ficaram 3 morando com a avó, um com a gente e o outro com essa outra família. Aconteceu o quê? A avó começou a ficar muito ruim de saúde. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Senhor, o que vai acontecer? No meio disso, a conselheira tutelar foi me ajudando, foi ali sempre prestando assistência pra nós e tudo mais. E aí, tínhamos 3 crianças lá com a avó. Uma dessas crianças era essa menina que tinha câncer também. Agora, você imagina uma pessoa, uma senhora já, com câncer, cuidando de 3 crianças, sendo que uma tinha câncer. Milhares de tratamentos, remédios, idas até... Eles eram de Santo André também, até São Paulo, no Hospital das Clínicas. Sem condições, tudo muito difícil. Aí a nossa preocupação era a Ju, que era essa que tinha câncer. A gente chegou a pegar a Ju morta nos braços e ir pro hospital. Eu barriguda, que tem mais. Aí nós tínhamos agora a Duda. Passou 1 ano, sei lá, eu engravido. Perco uma primeira gestação, até acredito que por conta de tudo isso eu não parava. Minha vida virou uma loucura, virou de ponta cabeça, porque eu prestava muita assistência para essa família, idas no hospital, tudo era eu, né? E aí eu perco essa primeira gestação e engravido de novo do Bernardo. Então eu me lembro com aquele barrigão, a gente com a Ju no braço, morrendo, tendo que acudir. E quando a Ju sai dessa internação, que a gente quase perdeu ela,
Eu falei pro André, não dá mais. Ou a Ju vem pra nós, ou o senhor precisa preparar alguém pra cuidar dela, porque ela vai morrer. Ela vai morrer. E ela tinha nessa época uma defasagem muito grande. Escolar. Educacional, escolar. Ela não estudou praticamente, né? Porque o câncer, ela manifestou aos 3 anos de idade. Nossa. Então ela praticamente não estudou, ela tinha uma defasagem muito grande e as questões de saúde dela. Uma criança, apesar de ser, ela sempre foi muito feliz, muito pra cima. Você não falava que ela era tão debilitada, mas ela tinha muitas questões, né, de saúde. E aí um outro casal de pastores também da nossa igreja falou: não, Esther, a gente pode cuidar da Ju? Aí eu, porque a Ju já tinha 10 anos. Não era um bebê, que é o que as pessoas normalmente querem. Eu falei, é mesmo? Sim, ó, expliquei a mesma coisa. A gente não sabe o que vai dar, a gente ora pra que dê certo, mas a gente não sabe o que a justiça vai decretar. Tudo bem, vai pra lá. Ok, foi pra lá. Esse casal que adotou ela também não podiam ter filhos, e eles, ela é enfermeira e pedagoga. 2 profissões que tudo que a Ju mais precisava. Alguém pra cuidar da saúde e da questão pedagógica. E a Ju foi pra lá. Agora ficou, então, a avó com 2 crianças. Então, a avó ficou com os 2 mais velhos, que era a Ana e o Gui. A Ana tinha já 14 anos. E o Guilherme tinha 11 para 12 anos. E os outros 3 com essas 3 famílias. Aí, o que acontece? A avó começou a ficar muito, muito debilitada e faleceu. Quando a avó faleceu, ficaram esses 2 mais velhos. Eu falei não. Todo mundo olhava pra minha cara e para o André, mas principalmente pra mim, e falava, e agora, Esther? O que vai acontecer? Porque a minha vida parou ali. Literalmente, a maternidade, ela chegou de repente na minha vida. E o Bernardo chegou também no meio dessa loucura, né? O Bernardo já chegou tendo um monte de irmão. Até hoje ele é meio perdido de quem é meu irmão e quem não é, assim, sabe? Porque é muito irmão, uma loucura, casa cheia. E aí ela falece no dia do enterro, todo mundo. Estaria agora. E a Ana e o Gui? Sendo que a Ana, que é a mais velha, ela foi a porta aberta para nós entrarmos nessa família. Foi através dela que eu conheci a família. Ela tinha 11 anos na época. E o André sempre teve uma conexão muito forte com a Ana. Então nós sempre dizíamos, se mais alguém vier para nós, vai ser a Ana. Na minha cabeça era meio complicado, porque ela era mais velha. Nós temos 10 anos de diferença só. Então, assim, era uma loucura na minha cabeça, sabe? Uma coisa inconcebível pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que o Senhor não tinha como não falar que não era Deus, sabe? E aí, no dia do enterro, um casal da nossa igreja também, a minha tia, que também é pastora, ela sempre quis ficar com o Gui, mas meu tio era um pouco resistente ainda. No dia do enterro, meu tio só chegou em mim e falou, o Gui é meu. E aí o Gui foi pra lá no dia que a avó faleceu. E aí a Ana veio pra nós. Então a Ana chegou aos 14 anos pra nós. Nós já tínhamos, elas são irmãs, né, de sangue, mas a Duda já estava na nossa família há 3 anos? Quase 3 anos. E a Duda chegou bebê, então a Duda já estava mais aculturada, habituada ali, né, naquele ambiente. Tínhamos, então, agora, uma menininha de 5 anos, mais ou menos 4 para 5 aninhos, o Bernardo de 1 aninho, e agora a Ana de 14 anos. No apartamento de 38 metros quadrados. Financeiramente, as coisas muito difíceis, porque foi tudo muito de repente, foi tudo muito rápido. Nós não tivemos tempo nem de pensar emocionalmente, pra mim, principalmente, muito difícil. Porque eu realmente tive que me abandonar por completo, no sentido, assim, de viver intensamente. Ter um bebê, você falou que estão com bebê, você sabe já como que é. Agora imagine um bebê tendo que cuidar de toda uma família com 5 filhos, de uma senhora doente. Foi tudo muito... Eu não tive tempo de ficar no puerpério ali. Deixa eu ficar aqui curtindo meu bebê, amamentando ele. Não dá nem pra ter depressão. Não dá, não. Nem deu, nem, literalmente. Foi assim, tudo muito rápido, né? Então, assim, a gente errou muito, né? Hoje as pessoas olham pra nós e falam, vocês são referência na adoção e tal. A gente olha e fala, amém. Mas a verdade é que nós erramos muito nesse processo.
E ainda estamos aprendendo, né? Erramos muito. A adoção, ela não é romântica, ela não ai, meu Deus, que coisa linda e maravilhosa. Mas a gente acredita que a adoção é a forma que Deus se utiliza para salvar a igreja dele. Porque nós hoje somos muito condicionados, Douglas, o tempo todo a olhar para as nossas vontades. Nós somos o tempo todo chamados a olhar para o nosso próprio umbigo. Né? Nós somos o tempo todo chamados a ter filhos, mas até nesse ato de ter filhos, a ser condicionado àquilo que é bom para mim. Então é por isso que uma geração de mulheres que não querem ter filhos, que não querem estragar o corpo, que não querem deixar de ir no cabeleireiro, na manicure para cuidar de uma criança, que ela atrapalha, que ela causa. E filho por si só já é desafiador. A adoção ainda é um ponto a mais. Porque a adoção tardia muito mais. Porque a todo momento você fazer só pelo outro. É o amor sacrificial, sabe? Então eu vejo a igreja hoje tão fechada para a adoção, porque na verdade a gente condicionou muito até mesmo o evangelho a um evangelho daquilo que é interessante para mim. Entende? Daquilo que faz sentido para mim. E a adoção é a via contrária disso. Né? Então, nós vivemos e temos vivido muitos desafios. Mas assim, eu olho para esses desafios e eu não poderia ser mais grata ao Senhor. Porque eu tenho aprendido a ser uma mulher menos egoísta. Eu tenho aprendido a ser uma mulher, a ser um casal que não olha só para o quanto a nossa conta bancária está. Não, tudo isso se torna muito pequeno. Porque todos os dias você tem que conviver com a dor do abandono, com a dor do luto, com a dor de ter uma negra numa família de brancos, do racismo, do preconceito. Todos os dias você tem que conviver com uma série de questões que te tiram da terra, que te levam a realmente ser uma família espiritual, a ser uma família que, olha, então, a nossa família, resumindo, né, porque tem muita coisa nessa história, mas hoje a gente se sente muito feliz de viver isso, e só para fechar a história, para ninguém ficar sem entender, milagrosamente, judicialmente, foi tudo resolvido de uma forma que a gente não imaginava, que o Senhor realmente pôs a mão. A própria justiça reconheceu que, porque inicialmente a nossa pretensão nunca foi a adoção, lá no início, mas a nossa pretensão foi amar, foi cuidar. A própria juíza falou, não, vocês merecem, elas são suas. Então, nós tivemos a destituição, elas receberam uma nova certidão de nascimento, os 5, na verdade, todos os filhos, tudo foi resolvido judicialmente, porque realmente nós fomos guiados pela nuvem, né? Então é o que eu falo, ser família não é cumprir com aquilo que humanamente ou socialmente é bonito, porque socialmente, o que a sociedade fala? Que você precisa cada dia ter um carro melhor, que você precisa cada dia fazer uma viagem melhor, e nós tivemos que abdicar de tudo isso para conseguir ter 3 filhos de repente, né? Então, assim, hoje as pessoas veem o Senhor nos abençoando, veem as coisas acontecendo, vê talvez um nome, vê lugares que às vezes a gente tá e acha que sempre foi assim, ou que não, fez parte de muita renúncia, fez parte de realmente não querer viver uma vida natural, né? Mas uma família que realmente almeja as coisas espirituais. E você nessa história toda, meu amigo? Então, a gente viu muito isso juntos, né? A gente vai fazer 9 anos de casado. Então, a gente teve um primeiro ano muito, muito, muito legal. Né? Ali também no sentido de... Esse primeiro ano de casado, de você tá curtindo o ministério, tá curtindo ali os pequenos começos, desafios financeiros, né? Teve a questão que a empresa que eu trabalhava faliu e Deus nos supriu poderosamente, abrindo portas milagrosas, né? E a gente sempre, de fato, a gente estava vivendo por um propósito. A gente não... Assim, não foi de repente dentro do propósito, foi de repente os filhos. Mas assim, a gente sabia que a nossa vida não era nossa. A gente sabia, só não sabia como que ia ser isso, né? Então, quando veio essas situações, eu me vi como um homem e provedor, desafiado financeiramente, a minha fé. E às vezes que eu fui orar diante de Deus, foi muito claro. Eu já tinha me entregado, né? A cruz já tinha feito parte da minha vida nos anos anteriores. Renunciar a prazeres, renunciar a vontades, já era o nosso modus operandi. E não com dor, com muita alegria, né? Mas quando acontece tudo isso, e a Esther se inclina muito a isso, tudo se intensificou.
E nós não sabíamos no que ia se desdobrar. Então não foi uma decisão de um dia para a noite. Foi um processo, a gente foi amando essas crianças, amando essa família, sem nenhuma intenção de ser pai, só com a intenção de ser bênção. Não com a intenção de um sonho nosso ser realizado. A gente poderia ter filhos. A gente teve uma gravidez que não deu certo, depois veio a do Bernardo no meio desse processo todo. Então não era uma questão de um sonho nosso em ter uma família para ser nossa. A gente não tinha espaço, não tinha dinheiro. Foi realmente uma coisa que Deus colocou em nossas vidas. E em tudo isso a gente foi, assim, vivendo uma explosão no meio dos jovens, eu e a Esther. Centenas de jovens se convertendo. Um culto que era de 150 jovens, passou a ser um culto de 600 jovens aos sábados, todo sábado. E Santo André sendo ali impactada, depois outras igrejas também. No meio desse processo, teve uma época que eu rodei um ano, assim, vários estados, cidades, pregando em congressos de jovens, em eventos, em cultos de jovens. Então Deus dando graça em tudo. E sempre muito assim, na provisão de Deus, a Esther se formando. E ela, depois de se formar, ela não atua na área da psicologia por um bom tempo, por toda essa dedicação. Quando a gente viu, tudo isso estava acontecendo. Então, no meio desse processo, foram várias respostas, foram vários desafios, mas nós vimos a mão de Deus em tudo. Nós não sabíamos no que ia se desdobrar. E quando a gente entendeu que era adoção mesmo, da Duda primeiro e depois da Ana, a gente se abriu para isso. E aí, quando ela fala dos erros, né, realmente foi tudo tão rápido que a gente não tinha habilidades, conhecimento, maturidade. E isso foi sendo construído. Mas nós sempre tivemos a disposição de ser um instrumento de Deus na vida delas, né, na vida de toda a família. Quando a gente olha e vê cada um como está, a gente fala, meu Deus, não poderia ser melhor. Não poderia ser mais incrível. E aí Deus me ensinou muito sobre filiação, sobre adoção, sobre o quanto que a igreja ainda é muito. Nós fomos contaminados nos últimos anos com muitas teologias, muitas crenças acerca de um Deus mágico, um Deus que está comprometido com a minha felicidade. E essas coisas são assuntos profundos, né? A gente pode até falar mais em algum outro momento sobre isso, mas tudo isso não nos treina para ser resposta. Não nos treina, né, para sermos conhecidos pelas pautas que nós amamos. Tanto é que nos últimos anos a Igreja do Brasil foi conhecida pelas pautas que ela repudia. A igreja é contra aborto, mas a igreja é a favor de adoção? É muito fácil falar, você não pode abortar, mas você tem coragem de falar, pode ter o filho que eu vou adotar? Então a gente tem muita facilidade em acusar e pouca graça para abraçar. Uma igreja sim, uma igreja mimada. Quando eu falo, é o nosso pecado, é o meu pecado também. Nós como igreja. Então nós tivemos a experiência de sermos inseridos por Deus numa cultura de entrega, numa cultura de renúncia. Não é simples, mas é leve. Por quê? A cruz não é o peso, a cruz é o lugar de descanso. A cruz é o descanso porque quando eu sou liberto do meu ego, das minhas preferências, primeiro, Deus vai se surpreender sempre, porque quem busca o reino de Deus, em primeiro lugar, vê tudo sendo acrescentado com uma leveza muito grande. Mas inverte a ordem. Agora as bênçãos são consequência. Andar com Deus é o alvo. Amar a Deus é um alvo. Então acho que a experiência que a Esther teve com o pastor Denis Solange, que são assim, os pais, né, os meus sogros, que ela teve com Deus, e o meu tipo de conversão também me desconectou dos meus sonhos, desse mundo. Não a ponto de não trabalhar, de ser desequilibrado, sempre sendo responsável, mas a ponto de os meus amores, meu coração estar realmente escondido em Cristo, no que Ele tem para mim. E eu acho que isso foi bênção para quem? Foi bênção especialmente para Duda, para Ana, para o Léo, para o Gui, para a Ju, para essas crianças, porque eles puderam ser amados sem nenhuma intenção, né? Sem nenhuma outra contrapartida. E hoje você olha para eles assim, é emocionante. Com né? todas as lutas, com todos os processos que todo ser humano vive, né? E aí foi quando eu entendi, cara, que Deus criou esse mundo para ser um grande lar, onde paternidade, amor incondicional e amor genuíno fosse a base das relações. Mas o mundo se tornou um grande orfanato de gente órfã, porque nós caímos, a queda veio. Por isso que Jesus veio como filho para resgatar a revelação do Pai, para que nos tornemos filhos e família espiritual e que isso venha resgatando a nossa consciência. Então, do que os órfãos na época da Bíblia viviam? De pequenos furtos. Por quê? A profissão dos filhos era o quê? Simplesmente a continuidade que os pais faziam. Quando os pais morriam, eles se tornavam o quê? Eles não se tornavam apenas órfãos, eles se tornavam vulneráveis. E eles precisavam viver do quê agora? De pequenos furtos, para sobreviver mesmo, fome. O que acontecia com quem roubava? Era escravo. Então há uma relação entre orfandade e escravidão. Uma geração escrava é uma geração que não sabe que é filho, que é amado.
É por isso que a gente aprendeu também que até os filhos biológicos têm que ser adotados. Você vai ter que adotar a sua filha, com coração. Adotar um povo, adotar uma história, ela é diferente. Se você projetar e idealizar sobre ela suas preferências, seus valores, suas escolhas, você vai se frustrar profundamente. Nossa missão como pai não é projetar futuro, é ser o melhor testemunho possível do evangelho. E ela vai fazer as escolhas do futuro. E aí é um povo, é uma pessoa perfeita, completa. Então adotar significa abraçar tudo, os erros, os acertos, a história, o futuro, para amar. Mas eu só consigo fazer isso quando eu também me sinto adotado pelo Pai. Ele me amou, ele morreu por mim. É por isso que todos quantos o receberam, Jesus Cristo, né, lá em João diz, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então a vida cristã começa com filiação. Por quê? Porque foi o que a gente perdeu. Por isso que Jesus veio pela primeira vez na história chamar o Deus Criador, o Jeová, de Pai. E isso escandalizou os fariseus. Porque pode chamar do que for. Jeová Rafá, Jeová Jireh, El Shaddai, mas de Pai, só Jesus. E a partir de Jesus todos nós podemos. Por isso que o Espírito no qual temos, clamamos Paizinho, Abba Pai. É o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos. E todo o Novo Testamento vai nos comunicar isso. Fomos aceitos no amado, gerados no amado, somos filhos. Então eu entendi isso. Como o mundo volta a ser um lar? Quando cada casa entende a filiação, a paternidade de Deus, a adoção. Pra você ter uma ideia, hoje nós vamos ter quase 40 mil crianças para ser adotadas no Brasil, prontas para adoção, segundo a Justiça. Nós temos mais de 40 mil igrejas no Brasil. Se cada igreja se comprometesse a ajudar uma família a financeiramente, emocionalmente adotasse, a gente acabava com a orfandade do país. E é o que a Bíblia diz que a gente precisa cuidar. Né? A verdadeira religião. Agora, o que é cuidar dos órfãos? Da presente de Natal? O que o órfão... O que é assistir ele nas suas necessidades? Qual a necessidade de um órfão? Família. Pai e mãe. Para errar, para acertar, para dar trabalho, como todos os filhos. Mas para ter. Porque nenhum ser humano merece isso. Né? O abrigo paliativo é uma situação que nós louvamos a Deus pelo Estado. Porque pelo menos ainda há o abrigo. Mas sabemos que não é nem de longe um lar que eles precisam. Inclusive, com pais que vão errar, como os nossos erraram com a gente. Vão acertar, você tem sua história de desafios, eu tenho as minhas. Todo mundo tem conflitos familiares. Deus já sabe disso, porque houve a queda, não somos perfeitos. Mas então eu creio nisso, que é mais profundo do que essas milhares de crianças e adolescentes a serem adotados, é cada filho de Deus se ver como filho e cada filho biológico ser adotado novamente nesse amor incondicional. Para nos desvincularmos dessa meritocracia, desse ambiente de você vale o que você faz certo ou errado, você vale o que você tem, para que de fato a identidade reine. Nós somos amados pelo que somos, nós valemos o que somos, e vale a pena dar a vida por cada um. Se fosse uma só alma nesse mundo caída, Jesus viria e morreria na cruz por você, por mim, por você que está me assistindo, fosse só você. Né? Como quando Jesus atravessa aquele mar revolto, mar da Galileia, para encontrar o Gadareno. Depois de algumas horas, ele é expulso e volta para o barco, volta para a cidade. Ele só fez tudo aquilo, enfrentou tempestade, enfrentou uma cidade que o rejeitou, ali em Gadara, né? Aquela Decápolis, aquelas 10 cidades ali, tinha uma população que vivia daqueles porcos e ficaram indignados, mas tudo por causa de um homem endemoniado. Então assim, e aí ele quis seguir Jesus, Jesus falou, fica com a sua família, vai resgatar a sua casa. Então isso é lindo, o evangelho é lindo, e restaura a nossa identidade de filhos, porque restaura a revelação de Deus como um pai. Então é disso que a gente está aprendendo ainda. E é por isso que quando a gente decidiu ser uma voz de adoção, a gente se deparou com outro problema. Tá, mas essas crianças vão ser adotadas por quem? Famílias doentes? Que vão devolver eles porque não tem condição de amar? Porque a gente já... Por que na fila da adoção tem um negócio esquisito, um negócio interessante? Entrando um pouco em adoção, mas é importante falar. A adoção tardia no Brasil, ela é um grande problema quando o assunto é orfandade. Por quê? Após 6, 7 anos, e vamos ver, até os 18 eles ficam no abrigo, a grande maioria das crianças prontas a serem adotadas são de adoção tardia. E as milhares de famílias na fila da adoção querem bebês. Porque até na atitude que parece a mais empática e solidária da humanidade, que é adotar, está recheado de amor próprio. Eu quero o filho que eu idealizei. Eu quero bebezinho, eu quero aquilo. Então eu estou naquela fila para realizar o meu sonho de ser mãe, de ser pai. E não para realizar o sonho de alguém ter um pai. E esse é um ponto que a gente ainda está aprendendo também sobre isso. A gente tem as idealizações. Mas desde o começo a gente entendeu isso. Nós estamos aqui para amá-las.
para dar a vida por elas. E às vezes a gente não sabe amar, mas a gente tá ali para amar. E a gente vai aprendendo como amar melhor. Mas esse foi a nossa motivação, amá-las. Isso eu posso dizer. E aí, como amar é que vai mudando, né? A gente achando que amar é estabelecer o que eu quero pro outro. E a gente vai se frustrando. Mas dentro disso, se eu tenho uma mensagem que eu gosto de deixar sempre que eu posso para mais pessoas, se desvincule, se divorcie desse egoísmo. Olha bem para os seus sonhos, seus alvos hoje. Eles estão recheados de quê? De amor do evangelho ou de amor próprio, egoísmo? Porque nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, apaixonados em si mesmos. Faz tudo, move o mundo, determinados em realizar os próprios caprichos. E aí projeta isso na família, projeta isso nos filhos. É pesado demais. E tem gente sendo destruída emocionalmente porque não há famílias com disposição de dividir um pouco. Porque aumentou o custo de vida, diminuiu o espaço do apartamento. Depois Deus abriu portas, né? Fez tantas coisas e continua fazendo. Mas Deus não fez isso antes de o adotar. É igual como qualquer coisa na caminhada de fé. Você dá o passo e Deus abre o mar. Você vai seguindo a nuvem. Né? Acho que isso é muito importante a gente entender como igreja, como sociedade. A gente tem uma causa de adoção clara como família, mas que ela se tornou muito mais agora causa por famílias saudáveis, de cristãos saudáveis. Porque essas vão ser as famílias preparadas. Não para dar mais uma rejeição para essas crianças, mas para agora dar um lar de amor, de abrigo real. Né, para essas famílias. Hoje a gente vive, inclusive, muitas feridas emocionais de pais que viveram essa orfandade, né? E às vezes órfãos de pais vivos, né? Exatamente. Que é um dos maiores desafios que a gente enfrenta, né? Como vocês mesmos estavam mencionando, as pessoas elas estão muito voltadas ao capitalismo, né? Ao ter, e poucas pessoas estão dispostas a ser de fato. E obviamente elas vão reproduzindo essas maldições hereditárias emocionais aí que vão reproduzindo nos filhos, nos netos e vai vindo e não para mais. Alguém tem que parar. Agora, vocês durante esse tempo foram adquirindo experiências, né? Vocês foram aprendendo, foram se desenvolvendo e como vocês mesmos falaram, foi sempre uma dependência de Deus total, né? Onde Deus foi provendo, Deus foi dando os recursos, desenvolvendo as capacidades, habilidades. Agora, dentro da relação de vocês dois, marido e mulher, homem e mulher, né? Como que vocês orientam? Aí vocês podem falar individualmente, aí no caso a Esther para as mulheres e o André para os homens, essa questão de esposa, mãe, porque isso tudo faz a diferença nesse momento, porque casou, legal. Aí tem as incompatibilidades de gênio. As pessoas começam a entrar naqueles conflitos. Que a gente sabe, no começo tem essa fase de adaptação, né? Aí entra todo esse processo. Aí depois vem os filhos. Uma nova fase de adaptação. Que agora tem uma criança no lar. No nosso caso, isso foi bem... Então, aí... Como foi isso pra vocês, assim? E como que vocês foram definindo essa identidade dentro da relação de vocês sem conflito? Ou... com conflito e como vocês foram resolvendo isso? Eu acho que o mais importante, assim, falando por mim, foi eu me conhecer e saber onde eu queria chegar, o que fazia sentido pra mim. Porque eu acho que muitas vezes a gente foca muito o relacionamento, mas o relacionamento é composto de duas pessoas, né? E eu vejo muita mulher que ela é perdida. Ela é perdida na sua missão, no seu propósito, onde ela quer chegar, o que ela quer alcançar. Então, eu fui muito agraciada por Deus, pelo marido que eu tenho, porque eu vejo hoje, acho que a minoria dos homens enfrentaria o que o André enfrentou, de realmente falar, não, vamos lá, né, de ouvir a Deus. Eu sei que para o homem, algumas vezes, é mais desafiador, porque nós somos mais emocionais, né? Então, são racionais total, né? Exatamente. Eu vou ter que pagar aqui, olha a planilha. Exatamente. Conta não fecha nunca. E aí, para mim, era assim, não, vamos lá, vamos acolher, vamos... E aí, acho que assim, eu elencaria, assim, na minha história, olhando a minha vida mesmo, duas coisas que fizeram diferença. Primeiro é essa, assim... de quem é a Esther, o que eu construí enquanto mulher, o meu protagonismo em Deus, sabe? Enquanto mulher, enquanto pessoa, quem eu sou, a minha identidade. Então não adianta, um casamento não vai sobreviver com uma mulher que tá perdida,
que ela não se encontrou, ela não se achou. Então, eu falo muito para as mulheres que a mulher reclama muito. Ai, que eu tô aqui com a criança e tem que amamentar, e tem que limpar a casa, e tem que fazer comida, e tem que lavar roupa, e tudo é eu, e tudo é eu. E eu falo, sim, gente, o peito é de quem? Deus poderia ter feito o peito pro homem e pra mulher, mas Deus fez só pra mulher. Isso já tem, Deus já está nos dizendo algo. Que o trabalho com os filhos vai ser mais nosso mesmo, e tudo bem por isso. Entende? E tudo bem, não estou dizendo que o homem, meu Deus, o André é mega power parceiro nessa, né? Nossos filhos estudam em casa, ele dá aula para as crianças, né? Eu brinco, que homem que faz isso? Ele para tudo para dar aula para as crianças, matemática e geografia é dele, entende? Mas existem coisas que é a mãe, que muitas vezes vai ser a mãe, ainda mais quando é bebezinho, né? Principalmente. E tudo bem, eu assumi o meu papel. Esse é o meu papel, é para isso que o Senhor me chamou. Não importa se o marido faz, se o marido não fez, não importa, é o que Deus me chamou. Então isso é assim, uma coisa essencial nesse processo assim do casamento, porque quando eu assumo o meu papel, o casamento anda. Então o problema dos casamentos hoje é que a mulher não assumiu o papel dela, o homem também não assumiu o papel dele, né? E aí a coisa não vai caminhar. A coisa não vai andar, né? Então, isso foi algo, assim, essencial na minha caminhada para o nosso casamento. E uma outra coisa foi decidir ser leve. Não é o meu natural ser uma mulher leve, tranquila, não é. O meu natural é ser estressada, é querer ver tudo, né? Eu gosto de ver tudo andando do jeito que eu planejei. Se as coisas saem daquilo que eu planejei, isso me desestabiliza. Eu gosto da rotina, eu gosto das coisas organizadas. Então, não é o meu natural, mas eu tive e continuo tendo que fazer a escolha todos os dias de ser legal, de ser uma pessoa leve. Então eu brinco muito com as mulheres, seja legal, por favor, né? As famílias precisam de mulheres que são legais. Todos os dias eu preciso olhar pra mim mesma e dizer isso. Eu vou ser legal, sabe? Eu vou ser uma mulher legal, eu vou me esforçar ao máximo. E eu vi muito isso dentro da nossa relação. Às vezes o circo tava pegando fogo, sabe? Às vezes tinha um monte de coisa acontecendo. Mas aqui, eu falava, não, eu vou ser legal com ele, eu vou ser uma pessoa amável, você, né? Ele tá com um monte de pressão, eu também tô com um monte de pressão. Mas aqui precisa ser um lugar legal, divertido, um lugar gostoso. Então a gente sempre priorizou. Nas férias, a gente tira ali os 3 primeiros dias para ficarmos só nós dois. Então a gente deixa as crianças com os avós, com algum amigo muito próximo, e vamos só nós dois. A gente fez uma viagem agora há pouco tempo, ficamos 5 dias, foi acho que o máximo que a gente já ficou, né? 6 dias ao todo, né? Só nós dois. Fomos viajar, deixamos as crianças, porque em agosto a gente vai ter uma viagem em família longa. Então, poxa, vamos tirar agora um tempo para nós dois. Então a gente sempre priorizou isso, ser um lugar legal, um lugar bacana, que eu tenho prazer em estar, né? Então, ir com o André num shopping, sair com ele, não é chato, é pelo contrário, é legal, é bom. Obrigado, meu bem. Né? Digo mesmo, essa é uma companhia agradável. Porque nós cultivamos isso não é do dia pra noite, isso é um cultivo, é um jardim que precisa ser regado. Né? E aí, dos homens, o que se diz? Assim, os homens, eu vejo uma crise meio que crônica na masculinidade, nos homens da nossa geração, independente de crenças. O homem luta com a passividade, o homem luta com a indiferença. Então, a tendência do homem é ele vai se determinar e se obstinar muito na vida profissional e aquilo vai consumir toda a sua energia, e ele acha que está fazendo a parte dele, que está botando dinheiro em casa. Uhum. Então ele vai ser um cara que vai ter sempre uma fala exigente. Eu estou fazendo a minha parte, então eu exijo o respeito das crianças, eu exijo sexo e excelência da mulher em casa, ou então ele está trabalhando muito, mas não tem o suficiente, que ela também... Então o lar vira o lugar onde ele exige, porque ele é exigido no trabalho. Seja se ele é um profissional contratado, ou se ele é empresário, porque alguém está mandando no homem. Ou é o chefe, ou é a Receita Federal, os impostos. Não importa o que você faça, a pressão. Se ele é um empresário, é o cliente que manda nele. Então ele engole sapo do cliente. Uhum. O funcionário engole sapo do patrão. Uhum. E em casa ele tem que engolir sapo da mulher. Então ele engolia sapo do pai e da mãe e fala, não vou fazer, mas agora ele engole sapo do patrão. Então assim, em outras palavras, ele tem a tendência de se tornar alguém que não vai doar em casa. Ele vai exigir em casa. Ele vai tentar ser, né,
aquela máxima do homem fica lá mudando de canal, então ele fica em alguma coisa, algum hobby dele, e ele vai emergir. Se isso for por alguns minutos, né? Todo homem sabe disso, aqueles 5 minutos quando você chega na garagem, você fica no carro parado. O homem tem disso. Todo ser humano vive de algum modo, ele precisa de... Ai, calma aí, deixa eu ficar aqui, que agora eu vou, né? Tem mais um desafio, tem mais uma reunião, ou tem a minha casa. O homem precisa desses espaços. É do homem. O problema é quando o homem se apaixona nesse lugar. E ele acha que o lar é o lugar onde ele exige. Mas o lar é o lugar onde ele mais deve, em amor sacrificial, se entregar. Então, tem que ter disposição de ouvir a mulher. Ouvir mesmo, né? Disposição de ouvir os filhos. Disposição de liderar uma casa. Nós lutamos com a passividade. E aí a gente não vai arrumando a casa, vai deixando tudo ficar... Isso desagrada uma mulher, né? Você não melhora um móvel, uma pintura, uma lâmpada, vai ficando. A Bíblia fala que a casa do preguiçoso tem uma goteira eterna, né? E aí também ele não vai resolvendo os conflitos dos filhos. Vai ficando pra mulher. A casa, os filhos, e às vezes jornada dupla, também trabalha. Então aí ele fala, lavei a louça. Pô, fiz a comida hoje. Só que quando a mulher reclamar, ela fala, eu faço tudo isso, quem é que faz e ainda reclama? Porque não é sobre as coisas objetivas que você faz. É sobre uma postura de estar ali conectado, de amar aquele lugar, de estar de verdade. Então, vai sobrecarregar a mulher não tem energia nem admiração para ter uma intimidade sexual satisfatória, para ter esse ambiente de romance resgatado. Porque ela tem que resolver todos os conflitos dos filhos, os conflitos da casa, as coisas, né? E aí, né? Aí o cara pode ter vários escapes, o futebol, o videogame. Vai ter o resto da mulher. E ela também tem o resto dele. Então, assim, o que eu diria para os homens? Amem os seus lares. Ama sua esposa. A Bíblia diz que o marido deve amar sua esposa. O que é amar? É suprir as necessidades. Aquele livro é maravilhoso, 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Então, assim, vamos supor que o marido está me ouvindo agora, a sua esposa, a linguagem receptora de amor dela é tempo de qualidade. A maioria é. Tempo de qualidade é ele mais um, né? A mulher quer ter tempo com o marido. Então, o que é amar? Deus te mandou amar essa mulher. Você não dá tempo de qualidade. Não é tempo de qualidade. Ah, mas a minha vida é corrida. Ou eu dou tempo de qualidade, ou eu dou dinheiro. Não dá para equilibrar assim. Deus não errou em dar 24 horas. Alguma coisa está desequilibrada, dá tempo. Porque a mulher também vai ser compreensiva se ela vê que no tempo que você tem, você é inteiro. Maravilhoso. Meus amigos, eu poderia ficar aqui por mais tempo, mas infelizmente a gente tem tempo, a gente tem horário aqui, mas eu quero deixar aqui um convite já estabelecido para vocês. De repente a gente quer falar mais sobre a psicologia, que é uma área tão necessária, tão importante, falar mais sobre o pastorado, sobre a igreja, que é tão importante também. Então vamos dar um jeitinho de marcar. Aí vem um individual, vem o outro, que a gente sabe também tem os filhos, né? Tem que dar uma equilibrar, né, Guilherme? Mas vamos tratar mais sobre esses assuntos. Eu acho que vocês ainda têm muito a entregar aqui no Espiritualmente Podcast para a nossa audiência. Hoje o nosso assunto foi muito voltado a casais, relacionamentos, ao testemunho de vocês, a história. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí em casa se conectou demais. São histórias incríveis. E como a gente vai tendo, né, esse movimento, né, espiritual e também natural aqui, a gente não quer interromper, tornar mais técnico, mais pontual, a gente quer deixar fluir. Muito gostoso, muito aprendizado. Parabéns pelas histórias de vocês, são histórias incríveis, por tudo aquilo que Deus tem feito através de vocês também. Espero que vocês em casa tenham se conectado, tenham gostado do André e da Esther, que eu acredito que foi algo que realmente impactou a vida de todos aí que estão assistindo em casa. Mas antes da gente terminar, tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados. Eu vou fazer essa pergunta individualmente para vocês. Primeiro o André responde, depois a Esther responde, que é: André, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Mesma coisa, Esther, mas deixar o André... Deixar a Esther, vai. Não vamos perder a nossa classe ali, isso. Tá. Olhando naquela câmera lá, Esther, fica à vontade, tá? Eu acho que a mensagem que eu quero deixar é dentro daquilo que eu já falei aqui, né? Que é a mensagem de vivermos menos para nós mesmos. E principalmente para as mulheres, eu digo aqui, e viver mais em prol do reino. Então, que a nossa vida possa ser marcada por isso. Tem algo que eu quero deixar quando eu terminar os meus dias nessa terra,
é ser essa referência de mulher que buscou em primeiro lugar, de fato, o reino de Deus, aquilo que pulsa no coração de Deus, aquilo que faz sentido para Deus. Então, esse é o meu anseio, que as pessoas possam olhar para mim e falar, não importa o meu passado, não importa a minha vida, não importa o que aconteceu comigo, não importa as minhas dores, eu sou capaz de, em Cristo, viver uma nova vida, uma nova história e, de fato, deixar uma história. Então, esse é o meu desejo mais profundo. Amém. Privilégio estar aqui, normalmente quero agradecer. Incrível você aqui, tem um muito especial. E você que está nos assistindo, ama a sua família, né? Acho que é possível, né? Eu falo aqui, você não ama o meu irmão que eu vejo, como amar a Deus que eu não vejo. Então, amar a Deus é a coisa mais importante da nossa vida, mas de maneira prática, você ama a Deus na pessoa também. Eu quero desafiar você. Você quer filho? Não se esconde na igreja, não, da sua família. Resolva aqueles conflitos, perdoa, pede perdão. Não adianta, não tenta compensar sua falta em casa, sendo melhor na sua igreja. Equilibra isso. Você, marido, esposa, você que tem uma casa que Deus te deu, talvez hoje é a coisa que menos te encanta na sua vida. É só a sua obrigação. Não deixe a sua família ser sua obrigação. Que seja o seu jardim, que você vai regar com amor. Então ame a sua família. Né? Aquela passagem que Jesus, aquele homem que era o ex-endemoniado, o maior endemoniado da Bíblia, foi liberto. Ele fala, Jesus, eu vou te seguir, deixa eu ir com vocês. Jesus fala, volte para a sua família. Porque ninguém fica endemoniado se então a família é difícil. Ele tinha conflitos familiares, ele tinha problemas. E eu podia simplesmente seguir para outro. Jesus disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Não vai enterrar seu pai não, vem comigo. Mas para aquele ele disse, volta para a sua casa, tinha coisa para resolver. Então eu queria que Deus esteja chamando muitas pessoas hoje a voltar para a sua casa, ou estar na sua casa de verdade. Tem aquela conversa difícil, resolve o que tem que ser resolvido para amar a sua casa. Porque famílias saudáveis vão transformar uma geração inteira. Glória a Deus, meus amigos. Tá vendo só como valeu a pena esse podcast de hoje? Então, você já sabe, nós também estamos lá dentro do nosso canal do Telegram, a nossa comunidade, onde você pode entrar lá e você vai ter o André, vai ter a Esther dando dicas de livros para vocês, para que vocês possam aprimorar e desenvolver essa parte de paternidade, maternidade, de casal, de relacionamento, família. Então, corre lá, você vem aqui embaixo na descrição e você clica no link, comunidade é gratuita e você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo que eles vão deixar para vocês lá dentro da nossa comunidade, tá bom? Eu quero que você que ainda não se inscreveu, venha aqui embaixo, se inscreve aqui no botãozinho vermelho inscrever-se e aciona o sininho também para você ser notificado para todo o conteúdo novo. Se você gostou, vem aqui nesse fraçãozinho aí que tem aí em forma de dinheiro, clica ali no valeu e contribua aí para que a gente possa continuar melhorando a nossa estrutura e melhorando cada vez mais o nosso conteúdo. Te vejo lá dentro da comunidade, te vejo no próximo episódio Espiritualmente Podcast. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo. Tchau!